Fala galera, como vocês estão? Nessa obra aqui o nosso querido protagonista é o cara mais popular do colégio. Só que ele ganha um sistema dizendo que ele precisa salvar o mundo dos encontros. Na verdade, os poderes de um universo paralelo veio parar na nossa Terra. E algumas garotas ganharam poderes de bruxinhas. E para manter o equilíbrio, o nosso garotão ele vai ter que sair em encontros com elas. Isso para que o nosso mundo não fosse devastado em um apocalipse. Então o Vander ele vai ter que conquistar o coração de cada uma dessas bruxinhas. O capítulo 0 ele já mostra todas essas garotas com poderes. Só que eu não vou dar spoiler pra vocês não, galera. Eu não vou contar quais são os poderes delas, porque cada uma tem um poder diferente. Mas saibam que o Vander ele vai ter que conquistar cada uma delas. E o único poder que o nosso garotão tem é de conseguir resistir aos feitiços delas. Esse nosso protagonista é muito sortudo, galera. Pensa num maluco que se dá bem, até porque todas as bruxinhas são muito bonitas. E dentre elas vai ter uma personagem oculta. Essas que eu tava mostrando aqui para ilustrar a introdução são as primeiras bruxinhas que aparecem. Como de costume, já deixa o seu like e um comentário para ajudar o canal. E confere aí se você tá inscrito. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com o Vander andando no colégio. O sistema havia aparecido pra ele há alguns dias e tava bravo porque o nosso garotão ele não queria cumprir com as missões. Nesse instante, uma garota surge atrás dele e grita pra ele sair da frente. Essa menina acaba se esbarrando em todo mundo e parecia que ela estava fugindo de alguém. Logo em seguida vem o diretor dizendo que era para esse garoto segurar a aluna. E a única coisa que o Vander pensa é que isso não era problema dele. Mas como ele era um bom aluno, ele obedece o diretor e toca no ombro da ruivinha. Ela dá um sorriso e ao se virar para ele fica o encarando. O sistema alerta dizendo que ela era uma bruxinha. Até então o Vander ele não estava acreditando nessa historinha aí do sistema, mas ela acabou jogando um feitiço dizendo que era para ele ajudá-la. Seus olhos brilharam e ela disse que era para ele parar o diretor. Aos poucos ele perde a consciência e o feitiço de encantamento vai até o seu coração. O velho estava agradecendo o Vander por ele ter impedido a garota de fugir, só que o nosso protagonista acaba segurando o diretor. Ele percebeu que realmente o sistema estava falando a verdade. E com isso a ruivinha consegue pular o muro e fugir do diretor. O cara fica bravo dizendo que ela foi embora. E até pergunta o que diabos um dos melhores alunos do colégio estava fazendo ao ajudar aquela delinquente. Só que o nosso garotão ele fala para ficar tranquilo, pois a calçada da escola estava sendo concretada. E do outro lado do muro nós ouvimos a garota gritando dizendo que estava com o pé preso no cimento. Em seguida ela acabou sendo pega e o diretor dá uma punição a ela. Essa garota ela se chamava Sofia e até pergunta se por acaso o Vander sabia que aquilo era uma armadilha. E ainda jura que vai se vingar dele por causa dessa humilhação. Depois de perceber que as bruxinhas eram reais, o garoto decide escutar a história do sistema. Assim eles vão até um lugar reservado. A sistema fala que veio aí para trazer o equilíbrio à Terra. Até porque não era para os poderes das bruxinhas terem sido despertados. Se por acaso o garoto não ajudasse, o mundo estaria arruinado. O Vander pergunta por que o sistema não disse isso logo. Enquanto estava no banheiro, a sistema acaba seguindo ele e fica contando essa história. O nosso garotão ele tava achando isso aí uma baboseira. Não faria sentido o mundo ser destruído por causa de poderes mágicos. E até pergunta se seria necessário ele deter essas bruxinhas usando uma roupa de uma guerreira mágica. Quem entendeu a referência aqui comenta nos comentários. Só que não era isso que ele precisaria fazer. Na verdade o Vander ele deveria conquistar o coração dessas garotas. Até quando tava fazendo as provas, a sistema fica lá dizendo que ele deve levar a sério a sua missão. Caramba, sistema, para de atrapalhar minhas provas, pô. Nesse instante, ele percebeu que estava focado demais conversando com aquela entidade mágica. Ele até tinha ido à sala de uma professora para entregar o seu trabalho escolar. E a mulher disse que ele tinha ótimas notas e que deveria continuar focando nos estudos. E enquanto ele estava lá de frente com a professora, ele continuou conversando com a sistema. Parece, galera, que ele pode conversar livremente com a sistema que ninguém em sua volta acha estranho. O maluco aqui ele claramente estava falando sozinho, mas a professora acha isso normal pelo visto. Ele queria que o sistema lhe desse uma recompensa para fazer essas missões. Só que a entidade diz que estava formando um exército de salvadores e o único pagamento seria um docinho. Só que essa recompensa aí era muito michuruca. A professora disse que a avaliação de saúde mental do Vander foi muito boa e que ele tem um grande futuro pela frente, pois ele era muito maduro para sua idade. O nosso garotão ele agradece e a sistema fica comemorando porque escolheu o aluno certo. Só que essa entidade não parava de falar.
E o cara já tava perdendo as paciências, dizendo que ele não ia cumprir missão alguma. Uma semana já havia se passado, e ele se lembra que a Sistema disse que teria outros candidatos para salvar o mundo. Só que como ele era popular e bonito, ele atrairia as bruxinhas até ele. Esse era o único motivo da Sistema ter escolhido o nosso garotão. Nesse instante, uma garota aparece chamando pelo nome do Vander. Ela se chamava Julia e disse para ele não voltar para a sala de aula, porque tinha uma garota estranha causando tumulto lá dentro. E nós vemos que era justamente a Sofia dando um chute na mesa procurando pelo Vander. Ela queria se vingar pela humilhação e fica dizendo que não gosta de nerds, já que ele tirou nota máxima. O nosso herói ele agradece a Julia e disse que poderia deixar, que ele ia resolver isso. Ela tenta o impedir, e até parece que ela gosta dele. Na sequência, a garota fica se perguntando que relação que ele tem com aquela maluca. A Sofia disse que ele finalmente chegou. E o garotão ele já vai pedindo desculpas pelo que aconteceu na semana passada. O orgulho que eu perdi na semana passada, eu mesmo vou recuperar. Tocando em seu queixo, ela dá uma ordem e acaba ativando o seu poder especial. Dando um sorriso, ela achou que o seu plano de vingança havia dado certo. E no fundo, a Julia estava observando tudo, sentindo pena do nosso protagonista. O que ela queria mesmo era humilhar o Vander. E até fica se imaginando como se fosse uma vilã segurando um chicote batendo nele. E ainda fica se vangloriando, falando que ela vai fazer ele sentir a mesma humilhação que ela teve. Eu aposto que você gostaria de ser humilhado por essa garota. Rápido, moleque, me chame de mestra. Só que o nosso garotão segura o punho da garota. Isso faz com que ela fique envergonhada. E de uma forma todo cavalheiro, ele disse que faria o que ela quisesse. E acaba beijando a mão dela. É claro que isso faz com que a Sofia fique toda derretida. E a galera no fundo fica dizendo que o Vander é muito corajoso e que ele tem uma nova namorada. Mas é claro que a Julia fica com ciúmes e vai embora. E enquanto isso, a Sofia fica tentando entender por que ele tá fazendo esse tipo de coisa, sendo que ela nem ordenou. Na verdade, o sistema dava um único poder. Ele era imune aos feitiços das bruxinhas. Mas ele acha que esse poder é inútil e fica apertando as bochechinhas da entidade. Por incrível que pareça, esse era o único poder que ela poderia dar para o garoto. Mas pensando bem, daria para ele utilizar muito esse poder. Ele fica pensando em algumas alternativas para poder fazer as garotas se sentirem apaixonadas. Mas se ele utilizasse muito esse poder de resistência a feitiços, ele poderia ter efeitos colaterais. Por isso era pra ele usar com moderação, mas o nosso garotão ele tava lá dando um beijo na garota. Ela acaba puxando a mão, mas ele segura ela novamente. Ele sabia que usar a inocência dela era um pouco injusto, mas era a arma que ele tinha pra fazer ela se apaixonar. Ele acaba fazendo uma dança com a garota de uma forma meio forçada. E puxando a sua mão, ele traz ela pra bem perto do seu corpo. E logo em seguida faz a garota cair em seus braços. Pensa num cara romântico e ela nem tava conseguindo resistir. Mas sem querer, ela acaba acertando uma joelhada nos seus ovos. E quase que quebra a gema. Nesse instante alguém entra na sala e era justamente o diretor. Ele pergunta o que a Sofia tava fazendo nessa sala, sendo que ela nem estuda aí. E enquanto o nosso protagonista estava morrendo de dor, o diretor acaba levando ela de volta para sua sala. A Ruivinha fala que dessa vez não foi culpa dela, mas sim do Vander. E o sistema fica zoando o nosso herói, perguntando se aquela joelhada faz parte da habilidade dela. Os seus colegas vão até ele e perguntam se ele estava namorando com aquela problemática. E que não sabiam que ele era tão popular assim, ao ponto de namorar qualquer uma. Empurrando o seu colega para dentro da sala, ele diz que não era nada disso. E se virando para Julia, ele disse que ela chamou o diretor na hora certa. Mas ela disse que não fez isso, e até disse que ele lidou com aquilo sozinho. Qual foi, representante? Você me salvou, e se você precisar de alguma ajuda, você pode contar comigo. Na verdade, ela queria ajuda sim. Olha a carinha dela, tá na cara que ela tá apaixonada pelo Vander. Mas nesse instante ele começou a passar mal por causa dos efeitos colaterais do seu poder. Preocupada, ela se aproxima, perguntando se ele estava se sentindo bem. E nesse instante ela acaba tocando na mão dele. E por conta disso, ela também começou a passar mal. E começou a cair com tudo, prestes a levar uma cabeçada no chão. No último instante, o nosso herói acaba segurando o braço dela. Ele impede ela de cair com tudo no chão, mas ele acaba caindo em cima da garota. Como sempre, tem que ter essas cenas vergonha alheia. O que era estranho foi que ela desmaiou do nada. A sistema aparece dizendo que ele encontrou mais uma bruxinha. Por incrível que pareça, essa garota também tinha um poder. Ele tenta disfarçar, fingindo que ele não deu de cara nos opais dela.
Nesse instante ele percebe que ela estava pedindo ajuda para se levantar e acaba estendendo a mão para ele. Só que o nosso garoto ele era esperto e já suspeitava que o poder dela necessitaria ter contatos físicos. O sistema fica avisando para ele não encostar nas bruxinhas. Só que o nosso herói não ia recusar o pedido de ajuda de uma linda garota e acaba entregando a mão a ela. Dessa forma, ajuda a garota a se levantar enquanto o sistema fica xingando. Ela pede desculpas em seu pensamento e acaba ativando o seu poder. Nesse momento, uma luz bem forte começa a brilhar em torno deles. E representante, você tá bem? Quer que eu te leve na enfermaria? Ele até pergunta se era hipoglicemia, mas ela disse que não. Pra quem não sabe, hipoglicemia é uma condição em que o nível de glicose no sangue fica abaixo do normal. Isso pode causar tonturas. Ele havia percebido que ela tinha usado o poder, mas não sabia como que aquilo funcionava. Tentando disfarçar para que ela não suspeitasse de nada, ele disse que se ela precisar de alguma coisa, ela poderia contar com ele. Mas ela tava meio triste e só responde que sim. Na verdade, galera, ela tava com ciúmes, falando que ele era muito gentil, mas queria que ele tratasse ela da mesma forma que ele tratou aquela outra garota. E ainda fica pensando que ele só deveria ser gentil daquela forma com ela. O garotão acaba se despedindo, mas ela desejaria chamar ele para um encontro. Só que isso era muito difícil, galera, e ela fica reunindo coragem. E quando ele tava prestes a ir embora, ela acaba segurando o seu uniforme. Isso chama a atenção de todos os alunos fofoqueiros que ficam apontando a cara para fora da janela. O que foi isso, representante? Bom, na verdade, eu gostaria de perguntar algo pra você. Pode falar qualquer coisa, se você precisar de ajuda, eu tô aqui à disposição. Ela fica gaguejando e não consegue falar direito. Ela ia organizar partes de um evento festival de filmes e gostaria da ajuda dele. E pergunta se ele desejaria ir junto com ela no shopping comprar alguns pôsteres de filme amanhã. O garotão dá um sorriso e fala que tá combinado, amanhã ele vai se encontrar com ela. Os seus colegas no corredor ficam emocionados e começam a gritar, dizendo que o Vander é muito popular. Depois da aula, o nosso protagonista vai para sua casa. Ele não sabia o porquê, mas concordou em ajudar o sistema a conquistar as bruxinhas. Ele havia confirmado a habilidade da primeira garota, que era a Sofia. Ela basicamente podia dar ordens para as pessoas. O sistema fala que ela poderia ter descoberto o poder daquela outra garota. E o nosso herói já começa a apertar ela, perguntando por que ela não usou o poder de bloquear os feitiços. Ele até mesmo tinha feito um joinha nas costas, sinalizando que era para o sistema ativar o seu poder e bloquear o feitiço. Se por acaso tivesse bloqueado naquela hora, o nosso herói teria conseguido identificar qual que era o poder da garota. Mas isso não importava, pois ele já suspeitava que o poder da Júlia era de ler os pensamentos. Nesse instante ele acabou ouvindo um barulho na porta. E quando menos espera, ele acaba tomando um golpe de artes marciais. Era a sua irmã e ela começa a dar uma chave de braço. O Vander ele acaba batendo a cabeça com tudo no chão. E ela fica lá humilhando ele. A sua irmãzinha ela se chamava Xiao Ning. E ela queria saber porque estava sentindo nele um cheiro de gata de rua. E já suspeitava que ele estava saindo com alguma garota. Ele tenta implorar para que ela o solte e acaba entregando um bilhetinho dizendo que ele ia fazer comida para ela como compensação. Dando uma risadinha, a Xiao Ning disse que isso não era o suficiente. Então ele dá outro bilhete falando que vai fazer uma massagem nela. E por fim, entrega mais um outro bilhete dizendo que vai ajudar no dever de casa. Como os presentes do Vander eram muito bons, ela acaba aceitando. E após pegar os bilhetinhos, ela disse que era para ele descansar bem para realizar as tarefas mais tarde. Um pouco irônico, o sistema fica dizendo que a irmãzinha dele tinha boas habilidades. E ao voltar pro quarto, a Xiao ela fica dando soco no seu ursinho de pelúcia. Ela fica emburrada porque não importa o que ela faça, ele sempre a trata bem. E o que ela queria mesmo saber era quem era aquela gata de rua que estava rondando o seu irmãozinho. E para tentar descobrir alguma pista, ela decide usar o seu poder. Ela começa a se concentrar e logo em seguida ela ativa o seu feitiço. Galera, essa daí também era uma bruxinha. E eu não sei porquê, mas o sistema não conseguiu identificar. Ela consegue ver através da parede e fica espionando o seu irmão. Ela havia suspeitado que tinha uma garota em volta do seu irmãozinho, por isso que ela queria saber quem que era. Nesse instante ela percebeu que ele estava olhando atento o seu telefone, quando de repente ele começa a tirar a camisa. Isso faz com que a Xiao fique com as bochechinhas coradas. E logo em seguida ela tampa os olhos para poder não ver aquela cena. Mas acaba abrindo o dedinho para dar uma espionada.
Ele estava completamente focado no celular. E por causa das coisas que ele estava vendo, você já consegue imaginar o que ela acabou presenciando. Isso até deixa Xiao brava, falando que seu irmão faz coisas indecentes e por isso não iria perdoar essa garota que ficava mandando essas fotos. Eu sei que essa cena é bem constrangedora, mas ela ficou assistindo tudo por meio do seu poder. E até faz o nariz dela escorrer sangue. Quem sabe o que isso significa, comente aqui embaixo. Ele acabou ouvindo ela caindo lá na cama. Mas aquilo, galera, não passava da imaginação da Xiao. Ele só estava respondendo algumas mensagens. A Júlia estava perguntando o horário para eles poderem se encontrar. Depois de confirmar o horário, ele acaba colocando a sua roupa nova. A sua irmãzinha que havia comprado essa troca de roupa para ele. Ele até comenta que ela sabe muito bem o seu tamanho. A Sistema pergunta por que ele tem tantas roupas assim, e o nosso herói fala que é a sua irmã que deu de presente. Parando para pensar, era muito estranho que a Xiao soubesse o tamanho que ele vestia. Ao perceber que o Vander estava se encontrando com a Júlia para fazer ela se apaixonar, a Sistema fica toda feliz. Ele finalmente havia aceitado a guerra contra as bruxinhas. Essas usuárias de habilidade, caso elas não forem detidas, elas poderiam trazer o apocalipse para a humanidade. Elas eram como se fossem parasitas e não deveriam existir nesse mundo. O nosso herói não acredita muito nessas histórias e fica dizendo que a Sistema estava exagerando. Um pouco mais tarde, ele acaba chegando no shopping center. De longe ele vê que a Júlia já havia chegado no local indicado. A coitada da garota, galera, ela tava tentando se decidir como que ela ia cumprimentar o Vander. Ela até vê um casal passando bem perto e se pergunta se ela também deveria levar uma abordagem mais romântica. Nesse instante, o nosso herói aparece. E a garota toma um susto e ele pergunta por que ela chegou tão cedo. Ao se aproximar, ele pergunta se a Júlia gostaria de comer algo antes e ela disse que sim. Enquanto andavam, ela tenta tocar no nosso herói, mas percebe que ele estava usando uma luva. Ele dá uma desculpinha falando que acabou se queimando ao cozinhar. Na verdade, ele descobriu que ela só conseguia ler os pensamentos quando tinha contato físico com alguém. Um pouco triste, ela disse que estava tudo bem, mas ela queria saber como que ia fazer para ler a mente dele. Na sequência, eles começam a decidir que tipo de comida eles vão pedir. O cara passou a noite inteira pesquisando os restaurantes e começa a dar vários detalhes. E por incrível que pareça, a Júlia também era uma nerd e havia pesquisado todos os restaurantes do shopping. Depois de passarem vários minutos decidindo, eles acabam escolhendo comer uma comida tradicional. Ele havia prestado bastante atenção na Júlia e sabia que ela gostava de bolinhos de abacaxi. Esse cara que ele é detalhista, pessoal. Por isso ele acaba dizendo pra ela que depois de comerem a comida tradicional, eles poderiam pegar uma sobremesa. Isso deixa a Júlia surpresa, pois ele sabia exatamente do que ela gostava. Lá de baixo nós vemos que tinha alguém espionando ele. E era a Xiao, ela tava com ciúmes do seu irmão e queria saber quem que era essa gata de rua. Por ver que tinha uma garota próxima do seu irmão, ela acaba até quebrando o copo. Eu não vou deixar essa garota estragar o meu irmão. Uma funcionária da cafeteria falou que a garota havia quebrado a mesa e ela deveria pagar. Quando o Vander e a Júlia chegam na cafeteria para pegar a sobremesa, alguém havia chegado lá primeiro. Só restava somente mais 3 bolinhos de abacaxi. E o Vander comenta com a Júlia que eles estão com sorte, pois eles poderiam comer a sobremesa. A sua irmã acaba escutando isso e pede 3 bolinhos. Ela gostaria que embrulhasse para enviar 3 pãozinhos de abacaxi. Eram os últimos que tinha na confeitaria. E a Júlia fala que não tem problema, pois eles poderiam voltar numa próxima vez. Peraí, eu acho que reconheço aquela garota. A Xiao, ela consegue fugir e começa a comer o pãozinho. E ainda fala que aquela gata de rua tinha um ótimo paladar, pois esse pãozinho era delicioso. Após entregar um cardápio, a vendedora disse que eles poderiam dar uma olhada na promoção. Nessa semana, se eles conseguissem comer um pãozinho juntos, eles poderiam levar um brinde. Isso acaba chamando a atenção da Júlia e ela pergunta o que precisam fazer. Na verdade, era só girar aquela roleta para decidir o tamanho do pão. E na sequência, o casal deveria comer o pão junto, e assim eles ganhariam um brinde. E ainda fica dizendo que esse é um jogo perfeito para casal como eles, deixando a Júlia com vergonha. Toda encolhidinha, a garota fala que na verdade eles não são um casal. Ela estava com medo disso deixar o nosso protagonista incomodado, e ao perceber essa situação ele toca no ombro dela e fala para a vendedora que eles querem muito participar. Esse cara aí é o último romântico da Terra. Isso faz com que a vendedora fique surpresa e a garotinha lá no fundo também fica assustada. Se virando para sua amiga, ele pergunta se estava tudo bem. E é claro que ela disse que sim, pois ela era apaixonada pelo Vander. Girando a roleta, a vendedora fica dizendo para eles torcerem para o pão sair bem pequenininho. E parece que o plano secreto da Xiao acabou sendo pela culatra.
mas ela tinha uma técnica secreta que era jogar um dardo para fazer influenciar no resultado. Ela era muito boa com isso e sempre ficava em volta do seu irmão para impedir que ele arrumasse namorada. Então seu objetivo era jogar um grampo e fazer com que o pão fosse bem grande para que eles não dessem conta de comer. Mas na hora que ela estava jogando aquele grampo, alguém aparece segurando ela pelo capuz. E por isso ela joga errado aquele grampinho e para na opção de um pãozinho de 1 polegada. Na verdade, 1 polegada era um micropão. A vendedora fica comemorando, dizendo que eles tiveram muita sorte. É impressão minha ou passou alguma coisa voando aqui do meu lado? Ao mesmo tempo, no segundo andar, a Xiao estava tomando uma dura do segurança. Ela disse que se por acaso o homem não soltasse, ela ia chamar a polícia. Mas ele acaba mostrando as fotos da mesa quebrada e também do copo de refrigerante, que ela fez uma bagunça. Se ela não pagasse, ela teria que sofrer as consequências. Um pouco sem graça, ela fica dizendo que não tem dinheiro para pagar por isso. E o homem fala que se ela não tiver dinheiro, ela teria que pagar com o próprio corpo. É claro que ela já começa a entrar em pânico, achando que ele tá querendo dizer outras coisas. Mas na verdade, pagar com o próprio corpo era fazer algum serviço de limpeza no restaurante. E eles já levam a garotinha embora pra ela poder lavar os fundos. Enquanto isso, nosso protagonista ele tava se dando bem, porque eles teriam que comer um micropão. A Júlia, que era toda vergonhosa, ela ficou ali muito tímida. Na sequência eles pegam um pão na boca juntos, e era uma cena bastante romântica. Ela comenta que o Vander estava tão próximo que ela até mesmo sentia a sua respiração. O pessoal que estava assistindo ficam apaixonados, dizendo que aquele casal era muito bonito. O sistema fica pressionando o garoto, dizendo que ele não pode nem abraçar, nem mesmo tocar na garota. Nesse instante ela acaba escorregando, é claro, né? E por isso ela acaba encostando nele. Para que a garota não caísse no chão, ele precisaria agir bem rápido, e por isso ele agarra na cintura da Júlia. E depois de comer o pãozinho, ele tasca um beijo na garota. Esse daí era o último romântico da Terra mesmo. O pessoal até solta festim, dizendo que eles se saíram muito bem e que venceram a promoção. Pra ele era somente um sábado qualquer, mas pra Júlia tava sendo o melhor dia da sua vida. O prêmio era um pelúcia do rei dos pães de abacaxi, e ele acaba ficando envergonhado porque todo mundo tava assistindo. De uma forma bastante fofinha, ela agradece e convida ele pra assistir um filme juntos. Só que depois de ter convidado ele, ela fica com vergonha e fica dando uma desculpinha, falando que se ele não quisesse, tava tudo bem. Mas é claro que o nosso herói não ia recusar e acaba aceitando. Enquanto isso, na cafeteria, a Xiao ela acaba fugindo e disse que ia voltar bem rápido. Na verdade, ela foi até o cinema para tentar atrapalhar o encontro do nosso prota. Dessa vez, o seu plano não ia falhar. Ela vai até uma sessão que estava prestes a começar e compra quase todos os ingressos. A vendedora acha isso um pouco estranho. E o nosso herói, observando tudo, ele percebe que aquela garota apareceu ali de novo. E por incrível que pareça, ela comprou todos os lugares e deixou somente 2 e sentou bem no meio. Até parecia que ela estava fazendo isso de propósito, fica pensando ali o Vander. Ele pede desculpas pra Júlia, mas ela disse que não importava, pois isso deixava a sessão ainda mais animado. O filme é bastante triste e a Xiao fica chorando durante a sessão. Os dois se viram pra garota e a Júlia oferece um lencinho pra ela poder secar o rosto. Ela acaba aceitando e agradece, e ainda disse que não ia deixar ser enganada por essa gata de rua. Com certeza essa mulher só queria roubar o seu irmão. Depois de um tempo, a sessão finalmente acaba. E enquanto a garotinha ia embora bem brava, o nosso herói fica dizendo pra Júlia que eles deveriam ir comprar os cartazes. Ao chegar na loja, havia dado cerca de $80. O homem ainda diz que eles tinham bom gosto para filmes, já que eles haviam comprado o cartaz do Resgate do Soldado Tom e do filme A Redenção de Jerek. Se você sabe o filme original sem ser essa paródia, comente aqui embaixo. Como eles compraram esses cartazes, eles iam ganhar de brinde 2 ingressos para um parque temático. A Xiao, que estava seguindo eles, acabou cuspindo água quando ela ouviu isso. E o cara fica lá no fundo comentando que os casais de hoje em dia são muito fofos. Mas é claro que a Xiao ia ficar com muito ciúmes, então ela já foi logo perguntando para aquele vendedor como ela fazia para ganhar esses ingressos. E que se por acaso ele não entregasse os ingressos logo, ela daria uma coça nele. Aquele parque temático ficava do outro lado ali, de frente ao shopping. O Vander acaba segurando nos braços da Júlia e disse que era para eles andarem bem próximos um do outro para que ela não ficasse perdida. Enquanto isso, a Xiao estava tentando procurar pelo seu irmão e de propósito ela acabou esbarrando ali na mão deles para que a garota ficasse perdida. E isso funcionou porque o Vander ele não estava encontrando mais a Júlia no meio da multidão. A garotinha havia roubado o colete de segurança do funcionário e ela foi até lá devolver. Logo em seguida o cara fica sem entender o que ela havia feito com esse colete. De volta pra Júlia, ela estava perdida procurando pelo Vander. Alguém acaba cutucando o braço da garota e começa a oferecer uma assinatura de academia.
Como a Júlia é bobinha, ela não sabe falar não e acaba aceitando aquele panfleto. Isso chama a atenção de outros vendedores que também estavam ali oferecendo seus produtos. E todos eles ficam pedindo para que a garota também compre o produto deles. A Júlia era muito inocente, coitada, e fica lá escaneando todos os QR Codes dos panfletos. A Xiao, que estava assistindo aquilo, começa a se sentir culpada. Até porque um grupo de delinquentes começou a cercar a jovem garota. Nesse instante alguém aparece ali para salvá-la e dá um tapão na cara do bandido. Era justamente a pequena Xiao que estava lá para proteger a garota. O maluco pergunta como que uma criancinha dessa tem coragem de bater nele. E estendendo a mão ela disse que é uma mestra de taekwondo e chama ele para batalha. Mas como o tapão que ele tomou foi forte, ele fica com medo e por isso todo mundo sai correndo. A Júlia agradece a pequena garota que apareceu ali para salvar. E olha só o tanto de panfleto que ela estava segurando. Tentando esconder o rosto, a Xiao disse que não era nada demais. E na sequência fica repreendendo a Júlia, dizendo que ela precisa ter mais caráter e saber dizer não para as pessoas. Se não fosse pela Xiao, essa garota aí teria falido de tanto comprar produtos ali dos panfletos. Não importa, eu vou te ajudar a encontrar o meu irmão. Quer dizer, o seu parceiro. Mas nesse instante, outro grupo de delinquentes chega até ali. Aqueles caras haviam fugido e chamado o chefe dele. E como era um cara grandão, a pequena Xiao ficou com medo. Nesse instante, a Júlia entrou na frente, pois ela não deixaria uma criancinha apanhar de alguns bandidos. Isso acaba chamando a atenção da Xiao, enquanto a Júlia disse para ela fugir dali. Ela havia percebido que essa gata de rua não era uma gata de rua qualquer. Utilizando o detector de bruxa, o nosso herói consegue chegar até elas. E o grandão pergunta se por acaso o Vander estava junto daquelas garotas. Se colocando na frente, ele disse que sim. E de uma forma amedrontadora, ele coloca a mão no ombro do nosso herói. O vilãozinho lá no fundo já fica achando que o seu chefe vai dar uma coça nesse garoto. Mas na verdade ele chama o nosso herói de mestre e pede desculpas pelo mal entendido. Aquele vilãozinho fica sem acreditar nisso. Na verdade, esse careca era o veterano do nosso herói e ele se formou faz mais ou menos 3 anos. Um pouco envergonhado, o cara fala que tem saudade daqueles tempos. Quando ele estava prestes a se formar no 3º ano, ele descobriu que ia repetir de ano porque ele tirou nota ruim. Mas quem apareceu ali para salvá-lo foi justamente o Vander. O nosso herói ajudou ele nos estudos e por isso o gordinho conseguiu se formar. Na verdade, ter ajudado ele foi bem fácil. E depois de entregar alguns papéis que iria ajudar ele nas provas, o gordinho prometeu que iria ajudá-lo sempre que fosse necessário. A partir daí, o cara começou a admirar o Vander. Só que o nosso protagonista falou que isso não era nada demais e que até agradecia pela ajuda dele. Tentando esclarecer o mal entendido, o gordinho fala que aquela garotinha deu um tapa na cara do seu amigo. A Xiao, ela se defende falando que ela somente estava tentando proteger a Júlia. E ao perceber que foi o seu colega que começou toda a briga, o gordão dá um tapa na cara do capanga. E logo em seguida acerta um soco na sua cara, falando que não era pra ele mexer com as amigas do seu irmãozinho. E ainda fica implorando por perdão para o nosso herói. Depois de ter resolvido os problemas, a Xiao ela tenta sair de fininho. Mas o nosso protagonista sabia que aquela era a sua irmã. Tentando disfarçar, ela disse que não conhece nenhuma Shaoling. Mas não adianta, galera, o nosso protagonista vai lá e arranca o disfarce dela. Ele já sabia que tinha algo de estranho acontecendo e por isso ele suspeitava da sua irmã desde o começo. Se abaixando, ela pede desculpa, falando que havia errado. A Júlia acha isso interessante, já que a sua irmãzinha estava seguindo ele por preocupação. Entregando um bilhete pra Júlia, a Xiao fala que aquilo ali é um pedido de desculpas. Era um ingresso para um filme que ia começar há cerca de meia hora. E ela faria isso como forma de retribuição por ter causado transtornos. E até começa a empurrar eles, dizendo que eles deveriam ter um encontro romântico digno. Só que a Júlia acaba segurando nos braços da garota. E fala que seria melhor se os 3 assistissem o filme juntos. Só que isso iria estragar o encontro deles. Mas não tinha problema, pois ele concorda em levar a sua irmãzinha. E dessa forma, os 3 voltam para o cinema. O nosso herói acha estranho porque a sua irmãzinha falou que ela ganhou esses 3 ingressos de brinde. E normalmente eles davam um número par de ingressos. Ao chegarem lá na sessão, eles entenderam muito bem porque que o ingresso era 3 de brinde. Isso porque na verdade o filme era de um triângulo amoroso. E ele até menciona que era bom a sua irmãzinha não ficar assistindo esse tipo de coisa. A Júlia também percebeu que ela estava dormindo. E pedindo pra Júlia fazer silêncio, ele fala que não era bom acordar a sua irmãzinha. Isso faz com que a Júlia fique apaixonada, sabendo que o garoto ele se importava com a irmã. Depois que eles vão embora, a Xiao fica perguntando sobre o que foi aquele filme. E ainda comenta que era estranho, pois o cara parecia que estava dando em cima das 2 garotas.
A Júlia ela não sabia muito bem o que dizer e fica somente concordando, falando que o filme não era legal. Ao se aproximar, o nosso herói limpa a boca da sua irmã e ouve ela reclamando do filme. A Júlia já tinha falado antes que havia gostado do filme, mas acabou concordando com a Xiao, falando que o filme é realmente muito ruim. Nesse momento ele percebeu que a garota ela não tinha personalidade e sempre concordava com os outros para evitar conflito. E tentando dar uma lição na Júlia, ele bate a mão na mesa e fala que discorda da sua irmãzinha, pois aquele filme foi magnífico. Aquele triângulo amoroso foi muito bem escrito pelo diretor e isso aprofundava a relação romântica entre eles. Discordando ainda mais, a garotinha fica dizendo que aquele filme era clichê e somente pessoas idiotas que gostariam de um filme como aquele. Percebendo toda aquela discussão, a Júlia ela tenta acalmar os dois. Só que o nosso protagonista, galera, ele só tava fazendo isso para que a Júlia entendesse que era normal ter discordâncias. Pequenos desentendimentos de vez em quando servia para fortalecer o relacionamento. E ele sabia exatamente disso. Ei, Xiaoning, você me detesta só porque a gente discorda um do outro? Fazendo biquinho, ela disse que não. Mesmo que discorda do seu irmãozão, ela o ama de coração. Ele dá um sorriso e fala que também ama muito ela. E isso faz com que a garotinha fique se achando. Só que ela percebeu que o seu irmão falou que amava ela, então ela ficou envergonhada. E acabou dando uns socos nele, dizendo que não é pra ele falar isso em voz alta. Na sequência, ele olha pra Júlia pra ver se ela tinha percebido o que estava acontecendo. Ao se levantar, o nosso garotão oferece pra pegar chá pras duas garotas. A Xiao disse que queria o mesmo de sempre. E chegando bem perto da Júlia, ele pergunta se ela também quer o mesmo chá de antes. Mas ela disse que não. Ela estava começando a conseguir discordar das pessoas. E um pouco tímida, ela falou que gostaria de um chá de hortelã com menos açúcar. Dando um sorriso, nosso herói sabia que havia funcionado. Nem todo mundo é obrigado a ficar concordando com os outros. E discordar faz parte do relacionamento humano, galera. Depois de terem tomado chá, o nosso protagonista entrega uma sacola de presentes. Ela fica curiosa e abre pra ver o que era, e descobre que era uma capivara. A garota havia gostado muito e pergunta como que ele sabia que ela gostava desse bichinho. Na verdade, quando nós entramos no shopping, você ficou olhando na máquina de brinquedos. Por isso eu deduzi que você gostava de capivaras. Se sentindo culpada, a Xiao pede desculpas por ter atrapalhado o encontro dos dois. Só que a Júlia estava extremamente apaixonada, porque o cara havia notado os gostos dela. E além de romântico, ele também cuidava muito bem da sua irmã. E isso faz com que a Júlia fique ainda mais atraída por ele. Como o primeiro encontro foi atrapalhado pela Xiao, ela pede para que o Vander se encontre com ela de novo. Ele ainda estava discutindo com a sua irmãzinha. E quando ouviu a palavra encontro, ele ficou envergonhado. Os dois estavam tão vermelhos que pareciam um pimentão, mas ele acaba concordando em sair com ela de novo. É claro que a Xiao ficou morrendo de ciúmes porque ela gostava muito do seu irmãozinho. Nesse momento, o seu celular começa a tocar. E o susto que ele tomou foi tão grande que ele deixou o celular cair no chão. A Xiao pergunta se por acaso é uma ligação daquela garota, fazendo com que a Júlia fique curiosa. E se escondendo atrás da Júlia, ela pergunta se por acaso era uma ligação da Liu Mengpo. Liu Mengpo é uma figura do folclore, galera. Na mitologia chinesa, ela era conhecida como a Senhora do Chá da Amnésia, que fazia as pessoas perderem a memória. Mas isso aqui é somente uma zoeirinha da irmã dele. Após atender o telefone, o nosso herói diz o seu nome. E do outro lado da linha, a garota disse que ele demorou 4,32 segundos para atender o telefone. Dessa vez ele havia demorado mais do que o costume. E essa era a presidente do Grêmio Estudantil, a nossa querida Liu. Ela estava segurando um relógio e acaba quebrando ele, falando que o nosso garotão demorou muito para atender. Eu posso saber por que a presidente tá me ligando num sábado? Ela pergunta se por acaso não pode incomodá-lo com algo importante, e a garotinha ela fica lá tremendo de medo. Na verdade, teria um concurso na escola, e foi decidido que os integrantes do Grêmio Estudantil iriam fiscalizar para que nada de ruim acontecesse. Por isso decidiu que cada membro ficasse responsável de acompanhar um estudante problemático. E a presidente gostaria que o Vander ficasse a cargo de se responsabilizar pela Sofia. Colocando a mão no rosto, ele pergunta por que diabos vai sobrar essa pessoa para ele. É porque era uma garota que ele já teve contato antes, então seria mais fácil. Indo pra casa da Sofia, ela ainda tava com vontade de se vingar do Vander. E até pergunta como ele ousa humilhá-la de novo na frente de todo mundo. Aquela atitude do garotão fez com que ela ficasse com muita vergonha. E até comenta que não vai deixar isso acontecer de novo. Mas nós sabemos é que ela tava apaixonada por ele. Ela tava contando essas coisas pra uma amiga. E ela perguntou por
que diabos a Sofia queria se vingar daquele cara. E ela fica dizendo que é única e exclusivamente porque ele havia humilhado ela. A sua amiga comenta que a Sofia deve estar se sentindo apaixonada. Então ela pega o celular e joga pra longe. E ainda grita bem alto lá do seu quarto dizendo que não gosta daquele garoto, chamando a atenção dos seus pais. Já no outro dia bem cedo, ela acorda com o celular despertando. Ela tava com muita dificuldade pra acordar. E ainda fica reclamando, dizendo que não quer ir pra escola. Só que tava tendo um barulho muito alto na sala, então ela vai até lá pra ver quem é que tava incomodando. E ao chegar lá, ela acaba se deparando com o nosso querido Vander. O clima fica um pouco constrangedor. E sem saber onde enfiar a cara, a garota pergunta o que diabos aquele garoto estava fazendo ali. E já logo fecha a porta se escondendo. O pai da Sofia pede desculpas para o Vander, dizendo que a filha dele não estava acostumada com visitas. E um pouco tímida, ela pergunta se por acaso seu sonho havia se concretizado. Então já fiquem imaginando aí o que ela estava sonhando, galera. Ela até belisca a sua bochecha para ver se aquilo não fazia parte do sonho. E já se joga na cama falando que esse garoto só quer humilhá-la. Alguns minutos depois, ela volta lá pra sala, agora arrumada com seu uniforme escolar. E segurando pelo colarinho do Vander, ela começa a puxá-lo, dizendo que quer ter uma conversinha séria com ele. Mas o pai da garota acaba batendo a mão na mesa e disse que o pequeno Vander é o melhor aluno do colégio, então ela deveria seguir o exemplo dele e não ficar maltratando o garoto. Isso deixa a Ruivinha ainda mais estressada. E até começa a apertar o braço dele. Ao se despedir, o nosso herói fala para os pais da garota ficarem tranquilos, pois ele ia cuidar da Sofia. E o garoto se perguntava por que ela estava agindo desse jeito. Perto da escola, a Sofia pergunta por que ele foi até a casa dela. Então ele acaba explicando que é uma ordem do Grêmio Estudantil. E acaba pedindo desculpas para Ruivinha, deixando ela ainda mais envergonhada. Ela faria parte de um concurso na escola, e como a garota era uma delinquente, ele teria que ficar vigiando ela. Então basicamente ele tomaria conta dela por alguns dias e acaba entregando ali o relatório. Após checar aquele papel, ela percebe que era verdade, e como a garota saiu de casa sem tomar café da manhã, ela reclama que estava com fome. E ao tocar no seu bolso, também percebe que esqueceu o celular em casa. Por isso, Vander propõe a ela pagar o seu café da manhã. Tentando se fazer de difícil, ela disse que vai aceitar, já que ele estava insistindo. E assim eles vão até uma cafeteria que ficava de frente ao colégio. Isso deixa a garota brava, dizendo que ele trouxe ela numa barraquinha barata. E ao se levantar, ela disse que não deveria ter confiado nele, pois ele ia pagar para ela um café da manhã barato. Calma aí, minha filha, come primeiro antes de sair julgando. Mas ela era uma senhorita e não comia qualquer tipo de coisa. Minutos mais tarde, vemos que ela rapou a tigela e ainda fica com a mão na barriguinha, dizendo que foi uma delícia. A maior dúvida de todas é como que ele conseguiu achar uma barraquinha de comida tão boa assim perto da escola. E ele disse que isso foi por causa da sua irmãzinha. Ela dizia que o café da manhã da escola era muito ruim e sempre queria faltar da escola por causa disso. Então ele prometeu que iria encontrar um lugar bem perto da escola que fornecesse uma comida deliciosa. Por conta disso, ele passou vários dias pesquisando comidas deliciosas. O cara provou todo o que é tipo de comida. Até que finalmente encontrou essa cafeteria e tinha umas comidas muito boas e também baratas. A delinquente não queria dar o braço a torcer, mas ela tinha gostado muito. E até se pergunta se é realmente assim que deveria ser a interação entre irmãos. E a gente já fica imaginando que ela não deve se dar muito bem com a sua família. E é exatamente isso que o Vander pergunta. Ele queria saber como era a interação dela com a sua família. Mas nesse instante um grupo de delinquentes aparece ali xingando a garota. E fala que da última vez ela havia batido no seu irmão, então o cara veio pra se vingar. Ela conta que não tem culpa disso, pois o irmão dele estava chutando um gato e ela só defendeu o bichinho. O sem vergonha que batia em animais fica dizendo que isso não era da conta dela. Mas se por acaso eles arrumassem uma confusão nessa barraquinha, poderia dar prejuízo para o dono do estabelecimento. No fundo, o Vander pede para eles se acalmarem. E ainda disse que era para eles saírem desse lugar, pois era um lugar sagrado de comida. Minutos depois, eles acabam pulando o muro da escola, já que eles se atrasaram. E coincidiu o diretor está logo atrás dela. E novamente ela acaba sendo pega. O cara fica bravo dizendo que da última vez ela fez uma redação de 500 palavras, dizendo que se arrependia de ter chegado atrasado.
E pra surpresa do diretor, o melhor aluno do colégio também havia pulado o muro. E ao virar pra trás e notar essa cena, o velhinho nem acredita no que tá vendo. O Vander fica sem graça, dizendo olá para o diretor. O que aconteceu, meu filho? Você também chegou atrasado? Aconteceu alguma coisa na sua casa? Não, diretor, pode ficar tranquilo. Eu e a Sofia, nós nos atrasamos porque aconteceu um imprevisto. O diretor fica chocado, já que era pra ele incentivar a Sofia a ser uma ótima aluna e não o contrário. Tá bom, diretor, já vai mandando logo aí a redação que a gente escreve. E com as bochechas machucadas, o nosso herói explicou pro diretor que eles somente se atrasaram porque tinha delinquentes correndo atrás deles. E eles tiveram que pular o muro pra fugir desses arruaceiros. E essa briga começou porque a Sofia havia protegido um gatinho, e que se por acaso o diretor estiver duvidando é somente olhar por cima do muro, pois os valentões ainda estão ali na rua. Ao perceber que essa história era verdadeira, o diretor decide pensar um pouco sobre a punição. A Sofia percebeu que o Vander estava protegendo ela, e além do mais conseguiu convencer o diretor. Nesse instante, o celular do velho acaba tocando, e quem havia ligado para ele era a presidente do Grêmio Estudantil. Ela queria saber se o Vander havia se atrasado hoje. E o velho disse que sim, perguntando como ela sabia disso. Ela sabia disso porque tinha alguns contatos, e havia ligado para o diretor para pedir algo a ele. A Liu gostaria que o diretor punisse o Vander junto da Sofia. O velho gordinho aí fica perguntando por que ela tá falando isso. Então a Liu explica que o Vander tá servindo como um guia para que a Sofia participe no concurso da escola. E fazer com que eles não sofram uma punição abriria margem para outros alunos também fazerem coisas erradas. O diretor falou que ela tinha um ponto e iria reconsiderar se iria punir ele ou não. E depois de desligar o telefone, ele decide dar a punição adequada para os dois, pedindo para eles escreverem uma punição e também lavar a quadra. Isso deixa a Ruivinha nervosa, que começa a xingar o diretor, mas o nosso herói acaba segurando ela. Mas pensando bem, a Sofia não imaginava que um cara nerd como o Vander fosse tão forte. Isso porque ele derrotou todos os bandidinhos. Um pouco sem graça, ele explica que só sabe artes marciais para poder lidar com a sua irmã, pois ela era muito forte. E um pouco triste, ela fica dizendo que não entende esse relacionamento de irmãos dele, já que eles se dão muito bem. Nesse instante, ela acaba entregando um curativo para o nosso herói. E ainda tinha um coraçãozinho desenhado e fica lá toda envergonhada. Um pouco sem graça, ele acaba aceitando. E ao se despedir, ela fala que depois da aula eles deveriam se encontrar no ginásio para limpar a quadra, como o diretor havia pedido. E se esforçando ao máximo, ela agradece por ele ter ajudado ela a lidar com aqueles bandidos. Ela era muito orgulhosa, então isso foi muito difícil, até acabou saindo correndo ali de vergonha. Na sequência, o nosso herói pega o celular e começa a mandar algumas mensagens. Nos corredores, todo mundo estava fofocando sobre o Vander. Ele já era popular e agora estava sendo o aluno mais comentado da escola, já que ele estava saindo com duas garotas. O pessoal também havia falado que ele havia brigado na rua, por isso a Júlia vem correndo para saber se ele estava bem. E ela até percebeu que ele estava com um curativo na bochecha e tinha um desenho de coração. Pode ficar tranquila, Júlia, isso aqui não foi nada demais não. E enquanto isso, o celular do garoto estava bombardeando de mensagem. A Liu disse que tudo isso que aconteceu foi muito inesperado. O plano do nosso herói havia concordado e a Sofia havia assinado a petição para participar do concurso. Na semana passada, quando ela havia ligado para o Vander explicando sobre o concurso, ele tinha bolado um plano. Ele sabia de uma técnica secreta para que a Sofia aceitasse participar. Isso porque o cara havia passado a noite inteira estudando sobre a garota e também sobre a personalidade dela. E sabia que ela gostava de pessoas que eram leais. Por isso que ele tinha um plano. Ele havia estudado corretamente o momento em que aqueles delinquentes apareceriam. E sabia que eles iam querer se vingar da Sofia. Por fim, ele sincronizou o momento exato da patrulha do diretor para que eles pulassem o muro no momento certo. E ainda pediu para que a Liu ligasse para o diretor pedindo que desse uma punição adequada. Isso tudo para que ele fosse punido junto da Sofia. E como eles seriam punidos juntos, isso aproximaria os dois. Durante a aula, o professor estava explicando sobre linhas paralelas. E a Sofia estava prestando atenção nesse assunto. Mas ela não parava de pensar no nosso herói. E tudo que o professor falava, ela tentava fazer uma ligação com o Vander. Nesse momento ela até deu um tapa no rosto, falando que ela não poderia ficar pensando nele. E o professor acaba jogando um giz de cera na testa da garota, dizendo que era para ela acordar. Na sequência, ela pega o celular e começa a fazer algumas pesquisas. Ela queria saber se ela realmente estava apaixonada, e todos os itens da lista ela cumpria. Não tinha escapatória, garota, você realmente está apaixonada. Depois da aula, alguém acaba indo na sala da Sofia, e era justamente a Xiao. Ela queria saber se foi essa garota que fez o seu irmão brigar.
É claro que a Ruivinha já ficou preocupada, e até se pergunta se essa garota era tão protetora assim. Tentando parecer despreocupada, a Sofia disse que sim, foi ela. E ao invés de achar ruim, a Xiao ficou toda contente, agradecendo a Sofia. Ela sempre ficou preocupada com seu irmão porque ele era muito forte, mas ninguém sabia disso. E agora que ele brigou do lado de fora do colégio, todo mundo ia ficar sabendo. Tudo isso graças à nossa querida Ruivinha. Ela fica pensando que a irmã do Vander é realmente muito fofa. E até imagina que ela daria uma ótima cunhada. Na sequência, alguém aparece segurando a garota pela roupa. E era justamente o seu irmão, dizendo que não era pra ela ficar arrumando confusão na sala de aula. Ao se despedir da Sofia, ele diz que depois das aulas era pra eles se encontrarem na quadra pra fazer a limpeza. E o pessoal no fundo fica dizendo que eles estão namorando, e a garota fica ali tentando fingir arrogância. Mas na verdade ela tava toda derretida, apaixonada. Enquanto isso, a Liu ela ficava observando tudo lá na sala do Grêmio Estudantil. E até comenta que o Vander tava se saindo melhor do que o planejado. Mas como tudo tava ocorrendo muito certinho, ela comenta que isso não ia ser emocionante e precisaria dar uma agitada nas coisas. Depois da aula, eles vão até a quadra. A Sofia havia chegado com uma vassoura para fazer a limpeza, mas acabou se deparando com a Julia no local. Ela tinha ouvido falar que o Vander ia limpar a quadra junto da Sofia, então ela veio junto para ficar espionando. Mas é lógico que a Ruivinha não gostou disso e perguntou o que essa enxerida estava fazendo na quadra. Um pouco tímida, ela disse que veio ajudar o Vander. Mas na verdade ela só tava com ciúmes mesmo. As duas se viram para o Vander e pergunta quem ele gostaria que ajudasse ele. Um pouco sem graça, o nosso garotão fica dizendo que as duas poderiam ajudar. Mas elas acabam batendo nele, fazendo o garoto voar pra longe. O sistema fica falando que ele precisa resolver isso logo, pois duas bruxinhas estavam brigando. Era como se fosse duas feras malignas em uma guerra. Pegando os esfregões e as vassouras, elas já começam a limpar todo o local. Eu não falei pra representante que eu ia limpar a quadra, quem será que avisou ela? Mas nós sabemos que tudo isso era uma artimanha da presidente do Grêmio Estudantil. E apertando o botão, ela dizia que isso era para deixar as coisas mais divertidas. De volta pro ginásio, elas estavam terminando de limpar as bordas da piscina. Mas a Liu, ela acaba apertando aquele botão, fazendo com que as duas escorreguem e acabem caindo dentro da piscina. Ela sabia que as duas garotas não sabiam nadar, e era exatamente para causar uma confusão. Ouvindo os gritos, o nosso herói entra dentro do ginásio e pergunta o que estava acontecendo. As duas garotas que não sabiam nadar estavam se afogando. E ao olhar para o depósito de colete salva-vidas, ele viu que estava vazio. Tudo isso era uma manipulação da presidente para que o nosso herói se colocasse nessa situação. Sem pensar duas vezes, ele acaba pulando na piscina e mergulha bem fundo para salvá-las. A presidente estava assistindo tudo e pergunta qual das duas ele vai escolher salvar primeiro. Não daria tempo de salvar as duas. Isso porque quando alguém estava se afogando, ela entrava em desespero e agarrava quem tivesse na frente. Então quando ele se aproximasse de uma delas, a garota iria agarrá-lo com muita firmeza. Só que o nosso garotão ele vai até lá e dá um tapinha no pescoço de cada uma delas. Nem mesmo a presidente Liu esperava por isso. E como as garotas desmaiaram por causa daquele tapa, ele conseguiu salvá-las. A Ruivinha acaba acordando e percebe que o Vander estava fazendo respiração boca a boca na Julia. Ela percebeu que ele acabou de fazer isso nela, por isso que ela já estava acordada. O que o cara não entendia, como que as duas foram cair ao mesmo tempo. Até parecia que isso era uma coincidência muito estranha. E olhando pra câmera, ele fica se perguntando se isso era obra da presidente. E agora que as duas estavam molhadas, a presidente fica lá na sala dela perguntando como que ele vai reagir. É claro que as duas gostariam de se exibir para o nosso herói e ficam lá fazendo charminho. Elas até falam que não ligam de ficar molhadas desse jeito e que não sentem vergonha. Só que o jovem mestre Vander, ele sabia muito bem que isso era algo que elas estavam fazendo somente para seduzi-lo. Então ele rasga o seu uniforme e acaba entregando a cada uma delas. A presidente Liu fica comentando que o Vander não para de surpreendê-la. E ao ir embora, ela disse que esse cara é digno de ser o seu vice-presidente. Eu aposto que vocês não imaginam quem que é a próxima bruxinha. Na verdade, eu acho que ficou muito na cara já, né? Quando chega em casa, o garotão fica reclamando que tava com dor nas costas. Ele imagina que o fato das duas terem caído na piscina ao mesmo tempo é obra de alguma outra bruxinha. E o sistema pergunta se por acaso ele descobriu quem que é a outra parasita. Apertando o sistema, ele disse para não chamar as bruxinhas dessa forma, pois soa muito mal. Na verdade, a entidade ela sentiu realmente que tinha muitas bruxinhas dentro da escola e eles precisariam identificar cada uma delas.
o celular do Vander acaba tocando, e ele até pergunta se por acaso a presidente estava dando mais trabalho para ele. E era exatamente isso, tanto que no outro dia ele vai para a escola mais cedo. As bandeiras do festival estavam danificadas, e a presidente pediu a ajuda dele para que arrumasse com a Sofia. E ele explica para Ruivinha que a presidente queria economizar dinheiro para o festival, por isso que eles teriam que reformar essas bandeiras. A garota fala que aquela presidente ela é uma riquinha mimada, e nem sabe o que significa economizar. E até comenta que tudo que essa presidente quer, na verdade, é humilhá-lo. Mas no fundo, ela estava gostando de passar tempo com o Vander. Nesse instante, ela pergunta o que é aquilo, já que tinha uma bandeira escrito o nome dela, e o Vander falou que escreveu ela no clube de atletismo. Como ela era muito boa para pular o muro da escola, ele inscreveu ela na competição de salto à distância, e também no salto em vara. A garota fica pensativa, perguntando se isso realmente fazia algum sentido. Além do mais, você pode convidar os seus familiares para vir assistir as competições, o que você acha? De uma forma séria, assim que não ia participar. E depois fica com uma carinha triste, dizendo que os seus pais não teriam interesse em assisti-la. Depois de um longo tempo, as bandeirinhas estavam prontas. Eles colocaram as bandeiras em cima da mesa, e ao perguntar se ela já ia embora, a garota falou que ele poderia ir embora sozinho. O cara achou estranho e decidiu ficar do lado de fora para espionar o que ela ia fazer. Dando a volta no ginásio, ele vai até uma porta, e ao abrir com bastante cuidado, ele percebe que ela estava treinando o salto com vara. E até vai embora para casa mais tarde, porque passou a tarde inteira treinando. Ela estava toda suada e comentou que até que valeu a pena aquela habilidade de pular os muros. Mas o que ela não esperava é que ela fosse cercada pelos criminosos de novo. Eles estavam esperando ela do lado de fora do colégio para dar uma lição na garota. E como ela havia quebrado o braço dos criminosos, eles fariam o mesmo com ela. Mas o que eles não sabiam é que essa garota era uma bruxinha. E com os olhos brilhando, ela pensou em usar os seus poderes. E acabou controlando o líder deles. 10 dias se passam e finalmente chegou o dia do torneio. A nossa querida Ruivinha ela havia se preparado para participar da competição. E o Vander dá um grito dizendo para ela que vai estar sentado na primeira fileira na área reservada dos pais. Mas ela fala que nem liga se ele vai assistir ou não. Mas nós sabemos que a garota estava super preocupada com isso. E até fala que só resolveu participar porque não tinha nada para fazer. Os juízes mandam todos os competidores se prepararem. E lá de longe ela fica procurando pelos seus pais e o Vander. E percebe que os pais dela só ligavam pro seu irmãozinho. O nosso herói sabia que no fundo a Sofia ela só queria a atenção dos pais. Infelizmente eles só davam atenção para o irmão mais novo. Agora era a vez da Sofia, que era a candidata número 4. E ela acaba conseguindo pular 2,75 m. E na seguida ela ultrapassa sua marca e pula 2,85 m. Na quarta tentativa ela pula 3,5 m de altura. E as outras competidoras se perguntam se por acaso a Sofia não era apenas uma delinquente. Ela estava se saindo muito bem e estava na disputa para ganhar o torneio. E quando a garota olhou para trás, ela percebeu que os seus pais não estavam nem aí para ela e somente ficavam dando atenção pro irmãozinho. É claro que isso deixa ela muito triste. E o garoto começa a chorar, falando que o celular acabou a bateria. E como ele estava fazendo birra, os pais da garota ficam dizendo que eles vão embora. Só restava somente 2 competidores. E era a Sofia junto de uma outra competidora que estava acenando para os seus pais. Ela viu que os pais dela foram embora. E a garota ficou toda triste porque não tinha ninguém torcendo. Mas nesse instante alguém grita bem alto dizendo pra Sofia ir com tudo e vencer o campeonato. Era o nosso herói e ele estava balançando uma bandeira gigante com o nome dela. Dando uma risada e chorando de felicidade, ela disse que o Vander era um bobão. Em seguida era a sua vez de dar o salto final. E com lágrima nos olhos, ela ficou dizendo que esse cara era um verdadeiro idiota. Todo esse tempo, ela foi deixada de lado pelos seus pais. Eles não se importavam com ela e somente davam atenção pro irmão mais novo. Por isso, ela se tornou uma delinquente, era tudo pra chamar a atenção. A vara acaba batendo no local exato, e ela estava prestes a dar o salto mais alto de sua vida. Mas no último instante ela acaba desistindo, se chocando na barra. Os outros alunos perguntaram por que ela fez isso, sendo que era somente para levantar a perna. A Sofia havia desistido de vencer a competição. Mais tarde ela se deita na quadra de basquete. O nosso herói tinha pegado a medalha de prata para ela e veio entregar. De uma forma melancólica, ela disse que não queria e podia ficar para ele. E até pergunta como que ele sabia que ela estava nesse lugar. Na verdade, ele viu que nos últimos 10 dias ela estava treinando exatamente no ginásio, e a garota pergunta se por acaso ele é um stalker.
Ele sabia que ela ficava se fazendo de delinquente somente para chamar a atenção da sua família. Infelizmente, nós não controlamos aonde nós nascemos. E é como se nós já estivéssemos destinados a ter a família que temos. A garota pergunta se ele também veio zombar dela, já que ninguém se importava com a garota. Mas ele disse que não. Ele se importava com ela, então não era ninguém. E ainda acaba entregando uma foto pra garota. Mesmo que os pais dela não se importassem com ela, ele tava assistindo e torcendo. Mesmo que tenha alguém que não goste de você, sempre vai ter outras pessoas torcendo pelo seu sucesso. Essas pessoas te confortavam quando você estava triste e também entendiam quando você estava mal. E além do mais, reconheciam quando você ganhava uma conquista. E estendendo as mãos, ele disse que a partir de agora ela deveria se concentrar em quem realmente se importava com ela. Ela deveria parar de fingir e de atuar e ser quem ela realmente era. Bastante tímida e desviando o olhar, ela pergunta se ele estava observando ela esse tempo todo. É claro que sim, e hoje você estava bem mais incrível do que naquele dia que você pulou o muro da escola. Peraí, que tipo de elogio idiota é esse? Aqueles sem vergonhas malucos acabam chegando aí no ginásio de novo. Pelo amor de Deus, galera, esses caras aí não dão um capítulo sequer de trégua. Mas parecia que eles estavam dominados pelo feitiço da Sofia. O nosso herói se coloca na frente da garota, e ela fica toda arrependida porque ela tinha realmente colocado uma ordem nele mais cedo. Naquele dia que eles estavam arrumando confusão, ela colocou um feitiço nos caras, dizendo que era para eles destruírem as bandeiras da competição. E ela tinha feito isso só para chamar a atenção. Mas agora ela disse que não precisariam dele destruir as bandeiras e poderia cancelar o feitiço. Mas não era assim que o poder das bruxinhas funcionavam e o cara permaneceu enfeitiçado. O que tá acontecendo? Eu não consigo cancelar a minha própria ordem? Como a garota tava se colocando na frente para impedir que ele destruísse as bandeiras, o cara parte para cima dela. Mas o nosso herói consegue salvá-la. E até disse pra Sofia ir correndo e chamar a ajuda da presidente. Os arruaceiros ficam rindo, dizendo que ele tá se fingindo de herói de novo. Toda essa confusão era por culpa dela, e a garota se pergunta se ela deveria deixar o seu amigo sofrer por conta disso. E até tenta dar uma ordem nele, dizendo pra ele fugir dali, pra não apanhar. Só que o seu poder do sistema estava ativado, e ele se tornou imune aos feitiços das bruxinhas. Ela percebeu que o feitiço dela não havia funcionado, e de uma forma mais séria, ele diz pra ela ir logo chamar a presidente. Sabendo que não teria escolhas, ela acaba acatando a ordem dele e sai correndo para chamar ajuda. A sistema fala que esse cara foi enfeitiçado pelo poder de uma bruxinha, e a luta entre os dois estava prestes a começar. Tanto que o Vander foi logo tirando o seu uniforme. A Sofia consegue correr até a sala do Grêmio Estudantil, chamando pela presidente. Os seguranças disseram que ela não poderia entrar, pois a presidente Liu estava em uma reunião. Só que a Ruivinha simplesmente dá um salto por cima dos seguranças e acaba caindo do outro lado. Um deles comenta que aquela garota pula muito alto e o outro fica dizendo para ele não falar esse tipo de coisa num momento como esse. Abrindo a porta, ela começa a pedir ajuda para a presidente, falando que o Vander tá numa situação crítica. Toda estilosa, a Liu pergunta o que está acontecendo com o vice-presidente. A Sofia explica que um grupo de delinquentes invadiu o ginásio da escola e começou a encará-lo em uma briga. Imediatamente ela se levanta dizendo que não vai deixar esses delinquentes mexerem com seu pessoal. E uma garota loira chamada Kelly, que era chefe do departamento de esportes, disse que também ia lá para assistir essa luta. Enquanto isso, nosso herói estava enfrentando todos eles ao mesmo tempo. Só que era difícil encarar todos eles. E quando estava prestes a ser acertado, os seguranças chegam e salvam o dia. A presidente ordenou que todos os seus seguranças prendessem esses criminosos, e dentro de poucos instantes todos eles foram detidos. A única coisa que o gordinho queria era destruir aquelas bandeiras, e ao jogar os seguranças para trás ele sai correndo para destruir elas, e quando ele estava quase alcançando, ele acaba tomando um chutão na cara. O nosso protagonista dá uma bicuda no gordinho, lançando ele pra longe, e assim o cara cai desmaiado no chão. A Kelly, que estava assistindo aquilo, pergunta se o Vander treina alguma habilidade marcial. E a Ruivinha já sai correndo perguntando se por acaso o Vander havia se machucado. Na verdade, a sua perna estava doendo por causa desse chute que ele acabou de dar. Tudo isso para defender aquelas bandeiras, sendo que nem era algo tão importante assim. E na hora de ir embora, ela fica ajudando ele e pergunta por que ele não deixou aquele gordinho estragar as bandeiras.
Ele disse que é porque aquelas bandeiras eram muito importantes, pois os dois fizeram elas juntos. Se sentindo culpada, ela pede desculpas. E o nosso herói pergunta por que ela estava se desculpando. Ela sempre usou métodos extremos só para chamar atenção. Tudo isso porque ela queria receber um pouco de carinho e amor dos seus pais. Mas esses seus métodos acabavam machucando as pessoas que realmente se importavam com ela. Por isso a garota decide que vai mudar a sua forma de agir. De agora em diante, ela não vai usar mais esse método e vai dar mais atenção para as pessoas que realmente gostavam dela. Dando um sorriso, nosso herói disse que não sabia que método era esse, mas espera que funcione. Ela acha que aquilo foi praticamente uma declaração de amor e acaba beliscando o nosso herói. Como a Sofia não estava mais utilizando seus poderes nos últimos dias, a sistema fala que o nosso garotão se saiu bem. Ele havia conquistado ela, por isso que a garota não estava mais utilizando o poder para coisas malignas. A Julia aparece perguntando se ele havia se machucado de novo. E o nosso garotão percebeu que ele estava com os braços roxos, mas ele nem sabia por que esse machucado apareceu. Toda preocupada, ela fica dizendo que ele deveria tomar cuidado para não se machucar. 2 semanas se passam e ele percebeu que os hematomas estavam aparecendo de novo. Seu corpo estava todo machucado. E a sistema fica dizendo que na verdade ele é sonâmbulo. O garotão já pega a sistema e pergunta se por acaso ela não estava vigiando o seu corpo enquanto ele dormia. Só que a sistema fala que ela também dorme. Ela também tinha direitos e não era obrigada a trabalhar 24 horas por dia. Esse é o primeiro sistema que eu vejo que precisa dormir. E antes de dormir, ele planeja descobrir se realmente é sonâmbulo, por isso que esses machucados estão aparecendo no seu corpo. E para que isso funcione, ele planeja ficar acordado a noite toda. Já era 3 horas da manhã e o garotão, ele ainda estava lá conseguindo permanecer acordado. Se você aí consegue ficar acordado até as 3 horas da manhã, comenta aí pra gente. Se ele realmente fosse um sonâmbulo, ele iria descobrir isso essa noite. Só que estava sendo difícil e ele até dá um grito ali para ver se mantém acordado. A sistema fica falando que ele precisa ir logo dormir. Se ele ficasse acordado, não teria energia no dia seguinte. Mas poderia também ser o poder de alguma bruxinha, e por isso acaba ativando o modo de resistência para que ele não seja enfeitiçado. E nós vemos que realmente tinha uma bruxinha tentando ativar o seu poder. Mas o nosso herói fala para o sistema desligar o efeito de resistência. Isso porque a bruxinha poderia desconfiar, então ele gostaria de pegar ela no flagra. E obedecendo os desejos do Vander, a sistema acaba desligando. E nesse instante ela acaba desaparecendo. E o nosso herói ele acaba caindo em uma ilusão. Parecia que o corpo dele estava sendo teletransportado para outro lugar. E lá embaixo ele consegue ver uma luz brilhando. E acaba caindo exatamente dentro dela. E quando acorda, ele tava no corpo da Kelly, aquela garota lá que era chefe do departamento esportivo. Isso era bastante estranho e ele se pergunta o que aconteceu. Ao olhar para os lados, ele percebe que estava em um outro quarto, e até mesmo tinha uma bola de basquete jogada no chão. Ele ainda não havia se dado conta que estava no corpo de uma garota, e quando ele olhou para baixo, ele viu grandes melões. E ele já fez a primeira coisa que todo mundo faria. E ao olhar para o espelho, ele percebeu que havia se transformado na Kelly, uma colega de escola. O sistema fica dizendo que esse é o poder de uma bruxinha e que eles haviam descoberto que ela era uma dessas parasitas. A sistema fica perguntando o que diabos o garoto tá fazendo e ele dá uma desculpinha, dizendo que só tava conferindo se realmente era uma garota. Na sequência, ele se pergunta se era exatamente por isso que aquelas manchas estavam aparecendo no seu corpo. A Xiao, ela acaba acordando durante a noite para ir no banheiro e percebe que a porta do quarto do seu irmão estava aberta e a luz acesa. Ao entrar lá, ela vê que não tinha ninguém no quarto. Como o sistema estava conectado na consciência do Vander, ele também acabou sendo transportado para esse lugar. Para descobrir por que a Kelly estava trocando de corpo com ele, o garotão ele decide investigar. Mas antes disso, ele disse que ia colocar uma roupa primeiro. Ao chegar até o armário, começa a vasculhar as roupas. Sem vergonha do sistema, não parava de encarar o corpo do nosso herói. Por isso acabou enrolando o sistema em um lençol enquanto entrava no banheiro para trocar de roupa. O cara tava cheio de frescura. E depois de alguns minutos, ele sai de dentro do banheiro com a roupa trocada e a sistema pergunta por que ele demorou tanto. Como o quarto tava com muitas decorações de basquete, ele já imagina que essa garota seja fissurada pelo esporte. Mas parece que as coisas estavam cobertas de poeira, então parecia que ela perdeu o interesse. Abrindo as gavetas, começa a vasculhar os seus itens e percebe que tinha um caderno de anotações. Era um diário onde a Kelly escrevia tudo sobre os seus dias. Ele começa lendo sobre o diário dela de alguns anos atrás, quando ela participava de torneios de basquete. Ela era uma das melhores jogadoras, mas depois de ter sofrido um grave acidente, ela passou por uma cirurgia. E os médicos disseram que ela nunca mais poderia pisar numa quadra de novo. Os seus colegas vieram lhe visitar, mas nada fazia ela perder a tristeza.
Até que as anotações começaram a virar rabiscos. Jogar basquete era a coisa mais importante na vida dela. E era exatamente por isso que a Kelly trocava de corpo com o nosso herói para poder jogar basquete. E nós vemos que era exatamente isso que a loirinha estava fazendo. E ainda comenta que esse corpo era incrível, era muito rápido e forte. E comenta que nem ouve mais aquele barulho irritante. Antes que o tempo do feitiço acabe, ela decide jogar por mais um pouco. E nós vemos que a irmãzinha do nosso herói estava lá no fundo. Era estranho ele sair no meio da noite para praticar basquete. E até pergunta o que há de errado com seu irmão. E lá estava a Kelly usando ao máximo o corpo do nosso garotão. Ela acaba errando a cesta e a bola cai perto do alambrado. Ele vai até lá pegar a bola e percebe que a garotinha estava o observando. A Kelly não sabia que essa garotinha era a irmã dele. E fica dizendo que ela é muito fofa. E ao se despedir, diz pra ela tomar cuidado ao voltar pra casa. Por ter falado que ela era fofa, a garotinha ela ficou toda emocionada. E enquanto isso, o Vander tava bisbilhotando as coisas dela. E quando foi guardar o diário, ele percebeu que tinha algo ali dentro. Era um cronômetro e estava marcando 30 minutos. Com isso, ele deduziu que o tempo máximo desse feitiço era de 30 minutos. Por isso, ele deveria voltar logo com a roupa original, para que a garota não desconfiasse dele. Novamente, ele enrola o sistema no lençol e destroca a roupa. E ele faz isso bem devagar, para aproveitar todos os momentos. E o sistema fica do lado de fora, perguntando por que tá demorando tanto. Ele fica envergonhado de estar trocando de roupa, mas isso era necessário para que a Kelly não desconfiasse. Por outro lado, a garota também estava voltando com a roupa normal do nosso herói. E ao olhar para o espelho e ver que ele tinha um corpo todo malhado, a garota ficou meio apaixonada, digamos assim, né? Só que ela não poderia dar a entender que algo de errado estava acontecendo, então Jó logo foi deitando na cama. Nesse instante, o feitiço estava se encerrando, e ele acabou voltando de volta para o corpo. Por perceber que os seus músculos estavam cansados, ele já logo deduziu que ela realmente estava usando o corpo dele para jogar basquete. E até pensa que ela deveria cuidar mais do corpo dos outros, já que deixava o corpo cheio de hematomas. E ao voltar lá pra Kelly, ela sente que algo tá estranho com o seu corpo. É porque ele havia deixado o sutiã muito apertado. Ao chegar em casa, a Xiao se pergunta se o irmão dela também já voltou. E ao utilizar o seu poder, ela começa a espioná-lo. Ela percebe que o garoto estava estudando alguma estratégia e fica tentando ouvir o que ele estava dizendo. Será que o irmãozão tá estudando estratégias de basquete? Mas ela acaba ouvindo ele falar algo sobre conquistar uma garota. E ela já fica pensando que é ela, e até diz que esse tipo de amor era proibido, pois era considerado tabu. A anjinha na sua cabeça fica dizendo que isso é errado, mas a demôniozinho fica dizendo que eles nem são irmãos de sangue, somente irmãos adotivos. Por isso ela fica nutrindo um romance com ele, galera. Eu sei que isso é estranho, então vai lá reclamar com os chineses. Eu não tenho culpa disso. No outro dia cedo, eles acordam juntos. Ele dá bom dia pra sua irmãzinha e fala que queria perguntar algo a ela. Isso deixa a pequena chocada, achando que ele vai falar algo romântico. Na verdade, ele queria saber sobre a Kelly, que estava no departamento de esportes, mas a sua irmãzinha achou que ele ia perguntar outra coisa. Por isso acabou criando um clima bastante vergonhoso. A coitadinha da Xiao até imagina que ele só tá praticando basquete pra poder sair com a garota. E imagina que foi exatamente isso que ele estava falando ontem, sobre conquistar uma mulher. Ela fica suspirando fundo e o Vander pergunta se tem algo de errado. Nesse instante ela acaba segurando a mão do Vander e já vai logo aplicando uma chave de braço, perguntando o que ele deseja fazer com essa gata de rua. Para que ela o solte, o garotão acaba entregando a ela 3 bilhetes. E como os prêmios eram muito bons, ela acaba soltando ele. À tarde ele fica espionando a Kelly, procurando o momento certo para puxar assunto com ela. Dessa vez ele ia direto ao ponto. Ao se aproximar da loirinha, ele pergunta se ela estava livre. Por ele ter chegado do nada, a garota fica pensando que ele descobriu que eles haviam trocado de corpo. Na verdade, ele gostaria da ajuda dela. E de uma forma um pouco mal educada, ela diz pra ele dizer logo. O garotão respira fundo. Diz que gostaria de jogar basquete e que ela fosse a sua treinadora. Já vai comentando aqui embaixo, galera, qual que é a bruxinha preferida de vocês. Eu particularmente tô gostando mais da Júlia. Mas comentem aí embaixo, até porque vai aparecer outras bruxinhas ainda nesse vídeo. Alguns dias depois, ele estava ficando bem habilidoso no basquete. Já fazia cerca de 5 dias que eles estavam treinando juntos e estava esperando o momento certo para se declarar para ela. 2 sombras acabam aparecendo na sua cabeça. E era justamente a Kelly dizendo que ele não deveria relaxar os seus músculos. A Sofia estava assistindo tudo aquilo e pergunta por que eles estão tão próximos. Ela percebe alguns arranhões na árvore. E quem estava ali toda furiosa era a sua irmã. A Xiao queria a ajuda da Sofia para descobrir quem que era aquela gata de rua.
E enquanto isso, o garoto ele tava comendo uma marmita com pouca comida. Ele falou que aquilo não era suficiente para matar sua fome. E já tascando um pedaço de carne na boca dele, a garota fala que aquilo era necessário para ele manter uma ótima forma física. Utilizando o poder de raio-x, a Xiao descobriu que o ponto fraco da Kelly era o seu joelho. Aproveitando dessa informação, a Sofia vai até um garoto para pedir ajuda dele, e já joga um feitiço dizendo que era para ele se esbarrar na Kelly e fazer ela cair no chão. E dando um grito de longe, ela avisa que não era para esbarrar tão forte. Depois que o Vander havia acabado de comer, a Kelly disse que ia pegar uma garrafinha de água para ele. E ao se levantar, o cara enfeitiçado vem atrás dela e acaba se esbarrando forte no joelho esquerdo da garota, que era o seu ponto fraco. E o que era para ser um simples esbarrão acaba se virando um impacto poderoso. Ela bate com tudo no cesto de basquete, que até quebra o parafuso, e um acidente bem grave estava prestes a acontecer. A cesta de basquete ia cair com tudo em cima da garota, mas o nosso herói acaba se jogando na frente para salvá-la. Mas o pior acaba acontecendo, ele ficou com a perna esmagada. Percebendo o que haviam feito, as duas garotas aparecem ali desesperadas. A Júlia também havia ouvido o barulho e vem correndo para ver o que aconteceu. As 4 garotas se juntam para tirar o negócio de cima da perna do garotão, até que finalmente conseguem, e percebem que ele havia ficado gravemente ferido e precisaria ser hospitalizado. Aqui ele vai até lá, segura o garoto pelo colarinho e pergunta por que ele fez aquilo. Mas por incrível que parecesse, ele não sabia o que aconteceu, e a Kelly viu que ele estava falando a verdade. E como a Sofia estava pedindo desculpas, a Kelly suspeitou que ela tinha algo a ver com isso. Mais tarde, o nosso protagonista acorda no hospital. Todas as garotas estavam lá acompanhando ele. A Júlia explica o que aconteceu e fala que graças ao garoto, a Kelly não sofreu um dano pior. Mas infelizmente ele teve a perna quebrada e precisaria ficar engessado por algumas semanas. Ao olhar para o lado, percebe que as garotas sumiram dali. E por conhecer os poderes das garotas, ele já imagina que tenha sido obra delas, mas sabe que foi um acidente. Descascando uma maçã, a Júlia fala que o garoto está se envolvendo em muitos riscos, tudo isso para salvar outras garotas. Isso porque ela se preocupava muito com o garoto, pois eles eram grandes amigos. E agora que ele estava com a perna machucada, o encontro deles teria que adiar por alguns dias. Ele acaba concordando e disse que assim que ele ficar melhor, vai sair com ela. Depois que retorna para a escola, ele recebe muitos presentes, já que o cara era popular. A Júlia percebe que o Vander tá ficando ainda mais popular com as garotas, e que se ela bobeasse, a Sofia ia acabar ganhando mais atenção dele. Depois da aula, ele já tá vindo embora, e a Ruivinha fica seguindo o nosso protagonista para garantir que ele esteja seguro. Ele se vira para trás e pergunta por que ela tava seguindo ele escondido. Um pouco com vergonha, ela disse que era para garantir que ele não fosse roubado e muito menos caísse no chão. E depois de ficar dando desculpinhas, ela já foi lá ajudá-lo, pois era isso que ela queria. Ao olhar para o pescoço da Sofia, ele percebe que estava machucado, e ela disse que esses machucados estão aparecendo recentemente. Com isso, ele já imaginou que a Kelly estava usando o poder na garota para poder jogar basquete. Até porque a perna dele foi quebrada, né? Então não daria para usar o seu corpo. Após levá-lo até em casa, ela disse que amanhã era para ele esperar, pois ela passaria aí para ajudá-lo a ir para a escola. Só que o nosso garotão, ele segura no braço da Sofia e pede para ela esperar um pouco. É claro que ela já fica vermelha igual um tomate. O que ele queria é que ela pousasse na sua casa, pois ele estava muito debilitado por causa da perna. Esse convite acaba pegando a garota de surpresa. Ela não imaginava que ele pediria algo do tipo. Ele leva a garota até o seu quarto e disse que ele dormiria na sala. Ao colocar uma sacola do lado da cama, ela pergunta o que ele pediu pelo delivery. E ele fala que comprou coisas essenciais para eles usarem à noite. E até pergunta se ela prefere o macio ou o mais grosso. A garotona, ela fica pensando bobeira ao ouvir essas palavras. Calma, minha filha, não é nada do que você tá pensando não. Só escolhe logo, você prefere o mais grosso ou o mais fino? Dando um salto da cama, ela fala que não estava preparada para isso. Mas na verdade o que ele estava se referindo era sobre a escova de dente, sobre as cerdas macias ou cerdas grossas. Ele pergunta o que ela estava pensando que era. E um pouco envergonhada, ela dá uma desculpinha, falando que só não gosta muito de escovar os dentes. Enquanto isso, a Xiao do outro lado tava morrendo de ciúmes. A cena muda para um pouco mais à noite. A garota, ela tava torcendo muito para que o nosso herói entrasse no quarto. Só que ele era um garoto de respeito e só queria ver se por acaso a Kelly iria usar o corpo da garota para jogar basquete. A Sistema fica perguntando se o nosso herói ia copular com aquela mulher, mas ele disse que não era isso. Agora ele tava começando a se convencer de que realmente esses poderes eram malignos
malignos e só trazia prejuízo. O sistema fica fazendo piadinha perguntando se só agora que ele vai acreditar nela. Já era 3h37 da madrugada. E a Sofia estava dormindo toda espalhada na cama. Ele vai até lá para conferir se ela já havia acordado, mas parece que ainda não. Minutos depois, a Kelly havia tomado o corpo da Sofia. E quando abriu os olhos, percebeu que esse era o quarto do Vander. Mas ela não havia dominado o corpo dele, mas sim o corpo da Sofia, e até imagina que os dois estão tendo um caso escondido. Nesse momento, nosso herói chega ali e pergunta se ela havia acordado. Tomando um susto, ela pergunta por que tá nessa casa, e ele pergunta se por acaso ela não se lembra que ele havia pedido para que ela cuidasse da sua perna. Ela fica confusa, mas tinha que disfarçar, pois era para fingir que ela era a Sofia. Do lado de fora, ele explica que pediu a ajuda dela para poder tomar os remédios por causa da insônia. Ele conseguia dormir muito bem, mas depois de alguns tempos, ele começou a ter problemas para conseguir pegar no sono. Sem esses remédios, ele não consegue mais dormir. E ele ouviu falar que quando a pessoa toma remédio para insônia por muito tempo, acaba ficando dependente dele. A sistema pergunta se ele tá falando sério, pois nunca viu ele tomar remédio nenhum. A Kelly, usando o corpo da Sofia, fala que ela também toma remédios para dormir. E ele começa a falar várias coisas que dá a entender que o poder dela que tá fazendo isso com ele. Basicamente, ele tá querendo fazer ela ficar com a consciência pesada, achando que aquele poder de dominar o corpo dos outros tá trazendo problemas de insônia. E ao estender a mão, ele pergunta pra garota se eles querem tentar dormir hoje sem utilizar esses remédios. Ela fica envergonhada, pois parecia que ele tava falando isso justamente pra ela. E acaba aceitando dormirem sem tomar o remédio, e libera o corpo da Sofia do seu feitiço. Assim a garota desmaia, pois no final de contas a Sofia estava dormindo, quem não estava dormindo era a Kelly. Ao retornar para o seu corpo, ela pergunta se por acaso tudo aquilo que ele disse serviria para ela. E se no final de contas o seu poder estava causando insônia para outras pessoas. No outro dia cedo, a Sofia acorda dizendo que ela teve uns sonhos estranhos. E ao olhar para baixo, percebeu que a sua roupa não estava do jeito que ela havia deixado antes. E já começa a gritar, perguntando o que o nosso herói havia feito ontem com ela. A Xiao já dá um salto pra cima do Vander, perguntando se ele havia se aproveitado daquela gata de rua. Mas no fundo, a Sofia, ela tava um pouco triste porque ela não conseguiu acordar e ver que o nosso herói tinha ido visitá-la, se é que vocês me entendem. Mas depois ela pergunta se a perna dele havia se recuperado, e até menciona que ele não poderia fazer nada com ela, pois ele estava com a perna machucada. O garotão ele se explica, dizendo que na verdade ele só foi lá cobri-la, pois ela parecia que estava sentindo frio à noite. O que ele queria era conquistar a Kelly, pois era mais uma bruxinha. E enquanto isso, a missão da Sofia era conquistar o Vander, já que ela estava loucamente apaixonada por ele. No outro dia, quem ia dormir ali para ajudá-lo era justamente a Kelly, mas a loirinha acabou usando seu poder no Vander. E quando ele acordou, ele ficou se perguntando por que ela tinha trocado de corpo com ele. A sua lesão na perna nem havia melhorado, então não fazia sentido ela usar o seu corpo para jogar basquete. Nesse instante ele ouve o barulho da porta se abrindo. Então ele se deita na cama correndo enquanto a porta se abre. Alguém estava entrando no quarto. O bonitão estava lá, fingindo que estava dormindo. Mas ele estava aproveitando para dar umas espiadinhas. E percebe que a Kelly estava utilizando o seu corpo bem do seu lado. Não me pergunte o que ela está querendo fazer. De uma forma surpreendente, ela acaba subindo em cima da cama. O nosso herói, ele tava se segurando pra não acordar e finge ali que não tá sabendo de nada. Aqui ele fica tentando sentir o seu cheiro, e na sequência acha que isso é errado, pois é contra o consentimento do Vander. Nesse instante ele pede para que o sistema resista a esse poder, e ao ativar o efeito de resistência, o corpo deles são retrocados de volta. A garota percebe que ele estava acordado em cima dela, mas o nosso garotão, como um bom cavalheiro, ele simplesmente vai lá e cobre ela com um lençol. Comente aqui pra gente se você também seria frio e calculista dessa forma, ou se você encararia essa situação de frente. No outro dia cedo, a Kelly acaba acordando assustada, e até se pergunta por que ela tentou fazer aquilo. Parece que no fundo ela queria forçar o Vander a se sentir apaixonado por ela. E a Sofia pergunta que barulho foi aquele ontem à noite, no quarto ao lado. O sistema fica enchendo as paciências do nosso herói, perguntando por que ele não encarou a Kelly. E ele comenta que a garota fez aquilo para tentar influenciar nos pensamentos dele, para que ele se sentisse apaixonado por ela. 2 meses se passam e ele finalmente estava com a perna recuperada e foi num show junto com a Julia. Era o show de uma idol chamada Xian. E o slogan dessa garota é que ela fazia um show ultra impecável e perfeito.
A presidente do Grêmio Estudantil havia dado 2 ingressos para que a Júlia fosse nesse show. E o Vander pergunta por que o Grêmio Estudantil teria ingressos dessa atriz. E a Júlia fala que é porque ela era uma aluna da sua escola. O evento estava prestes a começar e ela dá boas-vindas a todos no palco. E após anunciar a sua música, ela começa a cantar de uma forma magnífica. Mas o nosso herói percebeu que a Júlia estava um pouco tímida. E além do mais, ela estava se tremendo toda, como se estivesse sentindo medo. E isso é porque tinha alguém tentando tirar proveito dela. Ao se virar para trás, o Vander não enxerga ninguém suspeito. Até porque tinha muita gente ali, então dava pra se camuflar. Após segurar a Júlia, ele coloca a garota na sua frente, dizendo que era pra ela poder enxergar melhor. E ele até brinca, dizendo que eles parecem um casal romântico. Mas nesse instante ele acaba sentindo algo na sua perna. E era justamente o sem vergonha que estava tentando tirar uma casquinha da Júlia. Meu Deus, esse cara que não perdoa nem homens. O sistema fica dizendo que é um homem usando capuz e ele tá sobrepeso. Nesse instante, o Vander se vira rapidamente e consegue pegar o criminoso. O cara tenta fugir, mas ele acaba se desequilibrando e sem querer ele se esbarra nas luzes que estavam iluminando o palco. Isso tirou a concentração da cantora, que acabou errando a música. Ela até pede desculpas falando que havia errado. E o pessoal que estava assistindo acha estranho, pois a Xinher, ela nunca erra suas músicas. Detendo o criminoso, o Vander pede para que a Júlia chame os seguranças. Mas do nada ele começa a sentir uma tontura. E inesperadamente ele acaba voltando 15 minutos atrás, quando a Júlia estava dizendo que ganhou os ingressos. Isso era estranho, pois ele já viveu isso alguns minutos atrás. Percebendo que ele estava esquisito, a Júlia perguntou se aconteceu algo. Ele havia percebido que voltou 15 minutos atrás. E ao olhar no relógio, ele teve certeza que foi exatamente isso. Provavelmente tinha alguma bruxinha nesse lugar. Ele pergunta para a sistema o que aconteceu, e ela fala que provavelmente ele ganhou alguma espécie de resistência aos feitiços das bruxas. Até porque ele já havia resistido várias vezes. Ele estava imaginando que o parasita se alojou naquele cara e ele que era a bruxinha. E ele fez essa cara aí porque imaginou que teria que conquistar aquele gordo ceboso. A Júlia viu que ele estava com aquela cara de desânimo e perguntou se ele não estava gostando do show. Mas o nosso herói disse que não era nada disso, ele apenas não estava acostumado com esse tipo de evento. E fala para ela ficar na sua frente, pois ela poderia enxergar melhor o palco, somente para protegê-la daquele sem vergonha. E como esperado, a mesma coisa acaba acontecendo de novo. Meu Deus, agora foi mais rápido do que antes. Ele sabia que era o gordinho de capuz que estava fazendo isso. E imaginando que ele era a bruxinha, acaba segurando o seu braço. Você não vai fugir de novo, seu sem vergonha. Só que o cara consegue se soltar. E novamente ele se esbarra na luz que estava iluminando o palco. Mas dessa vez a Xinher acaba colocando a mão na frente para impedir aquela luz de tocar no seu rosto. E até dá uma risadinha dizendo que dessa vez ela não caiu na armadilha. Então nós já vemos que ela que é a bruxinha e não aquele gordo. O nosso herói estava imobilizando o cara no chão, mas ele conseguiu se soltar. E na hora de fugir ele engastalhou o pé em um cabo. E acabou cortando a energia do local, fazendo com que as pessoas começassem a protestar porque o lugar estava escuro. Dando um suspiro, a garota reclama, dizendo que sempre acontece coisas para atrapalhar o seu show. E utilizando o seu poder, ela volta no tempo 15 minutos atrás. O garotão ele sente aquela tontura de novo. E novamente, galera, voltou para aquele momento onde a garota estava dizendo que ganhou os ingressos da presidente do Grêmio Estudantil. Só que antes de começar o show, a Xinher ela já vai dizendo para os seguranças tomarem conta das luzes e também dos cabos de energia. E novamente o gordinho consegue escapar do nosso herói e agora ele se esbarra nos fios da caixa de som. Dando um grito, ela percebeu que sempre tinha algo para atrapalhar tudo. E utilizando seu poder, ela refez tudo de novo. E pediu para os seguranças também tomar conta dos alto-falantes. Só que o nosso herói ele ainda não havia percebido que era a cantora que tinha o poder e não esse gordinho. Mas quando tudo parecia perfeito, a cantora acabou desafinando. E por isso ela voltou no tempo mais uma vez. Tudo foi acontecendo conforme planejado, só que dessa vez o cara disse que iria queimar tudo. E realmente acabou tacando uma bomba de fogo. A Xinher usou seu poder para refazer tudo. Mas dessa vez o cara ia usar uma bomba de fumaça. E realmente ele jogou uma bomba de fumaça fedorenta. Nem o Vander tava aguentando mais esse ciclo de ficar reiniciando 15 minutos atrás. Ele precisaria descobrir logo quem que era a pessoa que tinha esse poder. Depois de ter voltado umas 10 vezes no tempo, o cara já estava exausto. A Xinher, ela percebeu que agora não teve problema nenhum seu show. Até porque o nosso herói deixou o cara tocar ali na sua perna e só foi confrontá-lo depois, do lado de fora. Ao se aproximar, pergunta pro gordinho se ele gosta de ficar abusando das pessoas. E já foi logo dando uma surra nesse sem vergonha. Ele pediu pra Júlia chamar os seguranças de novo. E o cara conseguiu escapar, soltando as suas roupas. Mas quem estava lá para salvar o dia era a Xinher. De uma forma séria, ela disse que não ia deixar esse cara ficar atrapalhando o seu espetáculo.
e acaba acertando um chute nas partes baixas desse sem vergonha. O cara cai no chão desacordado e o pessoal que estava assistindo isso fica comemorando. Mais tarde ela agradece aos dois por terem ajudado, e como forma de agradecimento ela vai dar 2 ingressos para esse casal voltar nos seus shows. E até fica dizendo pra Julia que ela escolheu muito bem o seu namorado, pois ele era atlético e bonito. E ao se despedir, ela espera encontrar eles de novo em breve. A única coisa que o Vander pensava era como que ele ia fazer para conquistar uma idol como ela. Um pouco envergonhada, a Julia segurou na blusa do Vander e perguntou se ele gostaria de jantar com ela. A garota havia planejado tudo, ela queria convidá-lo ao restaurante e dedicar o seu amor a ele naquele local. Para descobrir o seu restaurante perfeito, ela perguntou para ele qual que era a comida preferida dele na cidade. E quando o cara estava prestes a responder, ela acabou tocando de leve no seu dedo. E assim ela descobriu o tipo de comida que ele gostava e também o seu restaurante preferido. Ela até pede desculpas no seu pensamento, falando que isso foi uma trapaça, mas era pro bem dele, já que essa seria a declaração de amor perfeito. Mas o nosso protagonista levou ela até um táxi e disse que gostaria de levar ela para comer em um lugar especial. A garota acaba aceitando e ele leva ela até um lugar que chamava Bajular. Esse era o lugar onde ela vinha quando era criança. E até se pergunta como que ele sabia que esse lugar era especial. O cara fala que ele pegou as redações que ela havia escrevido durante os últimos 2 anos lá na biblioteca. Ele passou muito tempo lendo todas as redações que ela havia feito. E por isso que ele descobriu que esse restaurante era importante para ela, pois ela vinha com a sua família quando era pequenininha. Um pouco envergonhada, ela disse que não imaginou que alguém se interessaria nas suas redações. E já lá dentro, ela menciona que nunca escreveu o nome desse lugar e pergunta como que ele acabou descobrindo. Na verdade, ela disse que o lugar onde ela comia quando era criança tinha um gatinho carinhoso e ficava perto de um café na estação 7. Juntando todos esses fatos, foi fácil dele encontrar esse restaurante. Nesse momento ela percebeu que ela só utilizou seu poder como trapaça e não se esforçou de verdade para descobrir algo sobre ele. Mas nós sabemos, galera, que tudo isso era uma tática do nosso herói para mostrar para ela que ela não precisaria usar esses poderes para conhecer melhor as pessoas. Uma garçonete aparece e eles fazem o pedido, só que ela tava com a consciência pesada, dizendo que ela não merecia se confessar pra ele. Nesse momento, a presidente do Grêmio Estudantil e as suas amigas vão até aquele restaurante, e elas ficam zoando o nosso protagonista, dizendo que ele preferiu sair com aquela garota do que sair com elas. Nesse momento, a Julia se levanta e disse que o Vander ele é livre pra escolher sair com quem ele quiser, e não precisava pedir a permissão de ninguém. Isso deixa as garotas chocadas, e até mesmo o nosso herói não esperava por isso. Mas depois de ter se aberto e falado o que realmente pensava, ela ficou com vergonha, mas sentiu que realmente era bom colocar pra fora. As garotas, elas admitem que as piadinhas foram longe demais e pedem desculpa. E a Julia fala que não é nada demais. Na sequência, ela pensa que não foi tão ruim assim ter falado o que realmente estava sentindo. E o nosso herói faz um joinha, dizendo que ela se saiu muito bem. Enquanto eles estavam comendo, a Liu acaba aparecendo puxando uma cadeira. E ao se sentar, ela pergunta se poderia ficar junto deles. Mas o Vander disse que não era educado ela abandonar as suas amigas em uma outra mesa. Mas isso é porque a Liu queria pedir algo importante para o vice-presidente. Ela queria que ele desse aulas particulares para uma aluna que perdeu muitas aulas devido ao seu trabalho. E essa garota acaba aparecendo. E era justamente a idol, a Xier, que havia perdido aulas porque estava fazendo show. Mas ela já conhecia o nosso protagonista e até pergunta se eles são um casal que ela conheceu agora há pouco. E até fica toda empolgada, dizendo que vai ser muito interessante estudar com ele. A Julia, que estava vendo isso, ela ficou meio com ciúmes, galera. Eu confesso que eu senti um pouco de dó dela. E olhem só pra cara maligna da presidente, parece que ela tava fazendo essas coisas de propósito. Mais tarde, ao se despedirem, a Julia agradece por ter tido esse encontro com ele. E ele fala que ela se saiu muito bem e que até mesmo expressou seus sentimentos. O garotão, ele sabia que ela tava sentindo ciúmes, porque ele tinha muitas garotas ao lado dele. Mas sem tocar nesse assunto, ele diz que espera ver ela amanhã na escola. Só que a garota acaba chamando por ele. E ao se virar, ela não tem coragem de dizer, e apenas disfarça, dizendo que é pra ele tomar cuidado ao voltar pra casa. Ela queria se confessar, mas ela sentia que não era boa o suficiente, já que ele era muito popular. No dia seguinte, ele estava dando as aulas extras, mas a Sofia também acabou aparecendo para ter aulas particulares e ficou usando todas as suas habilidades de sedução. O Vander pergunta por que ela tá nessa aula de reforço, sendo que as notas dela melhoraram. Mas ela dá uma desculpinha, dizendo que gostaria de estudar um pouco mais, fazendo com que a Xier fique morrendo de ciúmes lá no fundo.
Ao se aproximar e encostar os melões no nosso herói, ela fica dizendo que gostaria de ajuda nesse exercício. E é lógico que a loirinha se sentiria incomodada e fica gritando, falando que a ruivinha só tá atrapalhando. Que foi, garota? Por acaso você tá com ciúme porque o mestre tá me dando mais atenção? E com isso elas começam a brigar, enquanto o nosso herói fica dizendo que essas garotas não têm jeito. Depois de alguns dias, eles estavam lá se preparando para o show, mas a Shier havia acabado de torcer o seu tornozelo. A Sofia deixa claro que ela só veio nesse show para ficar perto do mestre, mas o nosso herói acaba dando um tapão na cabeça dela. Revisando os exercícios da Shier, o nosso herói viu que ela sempre ficava reescrevendo a frase por completo quando ela errava. A garota disse que nenhum tipo de erro é tolerado, por isso que deveria começar as coisas do zero para que sejam feitas com perfeição. A Sofia falou que a Shier era uma fresca e por isso elas começaram a brigar. Um dos organizadores do evento, ele aparece dizendo que a cantora substituta não iria aparecer. Como a Shier havia torcido o tornozelo, ela não poderia cantar e a substituta estava presa no trânsito. Então o nosso protagonista acaba apontando o dedo para Sofia, dizendo que ela poderia cantar no palco. E a garota já fica se imaginando na frente de uma multidão de pessoas. Enquanto isso, na plateia, todos estavam reclamando, dizendo que já fazia meia hora que eles estavam esperando. E quem aparece lá para realizar o show era justamente a Sofia. A ruivinha ela tava um pouco nervosa, mas ela tava determinada a cantar e dar o seu melhor. E até pensa que estava enganada, pois ela achou que não sofreria a pressão de cantar para um grande público. A Shier havia dito que a Sofia não conseguiria cantar, mas como ela era orgulhosa, ela aceitou o desafio. E ele ainda se vira pra Shier e fala que mesmo que aconteça algum erro lá no palco, ela não deve se importar com isso. O pessoal tava bravo perguntando quem que era essa substituta. Os outros artistas da banda perguntam se a Sofia estava pronta e ela disse que sim. E assim a música começa a tocar. Ela sabia todas as letras da banda. E do lado do palco, a Shier até comenta que aquela garota canta bem. Mas tinha uma parte dessa música que era muito difícil de cantar e quase todas as pessoas desafinavam. O nosso herói ele comenta que sabia disso, mas não era pra Shier ficar tão preocupada assim. Na verdade, galera, ele sabia muito bem que essa música era difícil de cantar e por isso que ele colocou a Sofia pra fazer isso. Peraí, se você sabia que ela ia errar, então por que você fez ela subir no palco? Calma aí, Shier, apenas assista e confie na Sofia. Os caras estavam dando o melhor de si, e a Sofia ela percebeu que essa parte da música ia ser difícil de cantar. Mas ainda assim ela tentou, mesmo que meio desafinado. O pessoal que tava lá na plateia, eles perceberam que ela deu uma desafinada. E na cabeça da Shier agora tudo tava arruinado, e ela até imagina que as pessoas iam começar a vaiar. No entanto, o Vander, ele garantiu pra garota que era pra confiar nele. Eles pesquisaram na rede social e viram que a substituta na verdade estava presa no trânsito. E essa tal de Sofia, ela acabou entrando de última hora, e ela tava dando o melhor de si pra que o show continuasse. Com isso todo mundo começou a gritar frases de incentivo para a Sofia. Mesmo que ela tenha desafinado em uma parte da música, eles estavam gostando, falando que ela estava dando o melhor de si. E isso até mesmo deixa a ruivinha emocionada. A Shier não imaginava que mesmo que alguém errasse, as pessoas gostariam. Ela começa a cambalear e se lembra da sua mãe exigindo que ela fosse perfeita em tudo. Mas o nosso herói estava lá para segurar a garota e disse que ela não deveria ficar preocupando com perfeições. Até porque erros faziam parte da existência humana. Depois do show, a loirinha vai até lá agradecer a Sofia por ter sido a substituta. E a garota admite, dizendo que a pressão em cima do palco é muito grande e que a loirinha é muito talentosa. Mesmo que elas estejam se dando bem agora, elas garantem que não vão deixar uma tomar o mestre da outra. Elas basicamente estavam declarando guerra para ver quem ia conquistar o Vander. Do lado de fora, a Júlia ficou sabendo que o nosso protagonista estava nesse show. E foi justamente a presidente do Grêmio Estudantil que mandou essa mensagem pra ela, falando pra garota ir lá levar algo pra ele comer. E quando se aproximou do corredor, ela ouviu a voz do Vander junto da voz da Shier. Ele estava ajudando ela a caminhar por causa do seu pé machucado. E ainda comenta que percebeu que o nosso protagonista fez tudo aquilo somente para ela entender que não era necessário ficar preocupada com perfeição. A partir de agora, ela não seria mais obcecada para que as coisas aconteçam tudo conforme o planejado. Nesse instante, ele percebeu que estava conseguindo conquistar ela aos poucos. E a Júlia acabou ouvindo a Shier pedir para que o nosso herói siga apenas ela nas redes sociais, querendo que ele fosse fã da garota. É claro que a Júlia ficou com ciúmes, ela acabou indo embora,
deixando a marmita caída no chão. Já na rua, ela tava bem triste, e por incrível que pareça, ela tava conseguindo ouvir os pensamentos das pessoas, até mesmo sem tocá-las. Isso era estranho, pois ela nunca tinha feito isso antes. E ao andar pelas ruas, ela começa a ouvir os pensamentos de todo mundo. É claro que ela entrou em pânico por causa disso e começou a correr. Ao chegar em casa, ela simplesmente se tranca no quarto, e os seus pais ficam reclamando, dizendo que ela tá muito rebelde ultimamente. Mas imaginem só, galera, você começa a ouvir os pensamentos de milhares de pessoas, tudo ao mesmo tempo. No outro dia, eles estavam lá na aula de reforço. A Sofia queria saber por que a Júlia também apareceu ali, e até comenta que ela tem intenções obscuras. Mesmo que a Júlia fosse uma das melhores alunas do colégio, ela queria aproveitar o tempo extra para melhorar suas notas. O nosso protagonista vai até lá e acaba acertando uma cartolina na cabeça da Sofia, falando para ela parar de ficar implicando. E enquanto discutiam, a Xier acaba cutucando o ombro da Júlia e pede desculpas por ter confundido a garota sendo namorada do nosso protagonista. Ela fala que tá tudo bem, pois muitas pessoas confundem, já que eles saem juntos sempre. E quando a Júlia pergunta se a loirinha gosta do Vander, ela fica envergonhada. Em resposta, ela disse que o Vander ele era muito confiável e que gostava dele sim, mas não ia perder para a Sofia. A Júlia pergunta se a Xier tem tanta confiança assim, sendo que a Sofia chegou primeiro, mas a loirinha fala que não existe isso de chegar primeiro. Quando se trata de amor, o coração fala mais alto. E ao ouvir essas palavras, a Júlia fica meio pensativa. E era interessante saber que não tinha isso de ordem de chegada, então ela também teria chances. Não sei vocês, mas eu tô achando que o nosso protagonista vai causar o maior terror por causa dessas garotas. Vai virar uma guerra generalizada. Todo mundo brigando pra ver quem vai ficar com ele. Na hora de voltar pra escola, ele volta junto da Júlia. Ela pergunta por que o garotão aceitou dar aulas de reforço pra Xier. Ele disse que é porque gostaria de ajudar ela a melhorar suas notas. Só que ela percebeu que o nosso garotão havia mentido. E voltando para sua casa, ela se olha no espelho e começa a conversar com seu reflexo. Aquele parasita que o sistema havia falado acaba se manifestando e começa a controlar o corpo da Júlia. E ainda fica colocando sentimentos negativos, falando que ela deve fazer de tudo para que o Vander seja somente dela. As outras garotas não amavam ele de verdade, por isso não mereciam ter o garoto somente para elas. A Júlia ela tenta resistir às interações malignas desse parasita. E ao cair no chão pergunta quem era essa garota. Ao se aproximar, o parasita disse que também era a Júlia, elas eram a mesma pessoa. As pessoas que escondiam o sentimento eram todas erradas, por isso ela deveria fazer as outras pessoas falarem somente a verdade. E fica pressionando a coitadinha. Na verdade, Júlia, ninguém te ama, então por que você não deixa eu controlar tudo? Você é fraca e não é capaz de mudar nada, somente eu posso fazer isso. Na sequência, a Júlia acaba saindo do seu quarto, e o padrasto fica pedindo pra ela buscar água. Ela acaba ignorando e passa reto, e quando ele insiste pela segunda vez, ela fala pra ele levantar a bunda do sofá e ir lá pegar. Isso deixa o padrasto dela nervoso, perguntando por que ela tá tão rebelde ultimamente. E ao tocar na garota, ele diz que não vai deixar a sua enteada tratar ele dessa forma. Mas quando ela se vira, ela tava com um olhar maligno. Nós vemos que até mesmo o olho dela havia mudado e ela tava dominada por aquele parasita. E com isso acaba colocando um feitiço nesse seu padrasto. Ele somente estava tratando ela mal para descontar os estresses que ele sofria no trabalho. Enquanto o nosso protagonista tomava banho, a sistema dá um alerta e avisa que a invasão dos parasitas havia começado. Quando ele sai do banheiro, a sistema fica dizendo que ele precisa conferir qual das bruxinhas foi dominada pelo parasita. Então ele vai até a sua irmã e agarra bem firme o pescoço dela. E fica olhando bem fundo no seu rosto para ver se ela não foi dominada pelo parasita. Aqui nós confirmamos, galera, que o nosso protagonista sabia o tempo todo que a sua irmãzinha era uma das bruxas. E ao se certificar que ela não foi dominada pelo parasita, ele decide sair de casa. A Sofia percebe que tinha alguém tocando a campainha. E quando ela abre a porta, ela vê o nosso protagonista. Ele chega bem perto do corpo dela e pergunta se poderia beijá-la. Isso acabou pegando a ruivinha de surpresa e ela empurra o nosso protagonista falando que ela não tá preparada pra isso. Nesse momento ele percebeu que ela também não foi dominada pelo parasita. E ao ir embora, ela fica se perguntando se ele não vai dar o beijo logo. E até se arrepende, perguntando por que ela não aceitou. E caindo no chão, ela disse que perdeu a oportunidade de novo. Já no quarto da Kelly, ela acabou dando um tapão na cara dele, porque ele queria beijá-la. E ao ir até a casa da Xier, ela também disse que não era apropriado eles beijarem antes de ter um encontro. Com isso, faltava somente a Júlia para ele poder se certificar. Nesse momento, a pequena Xiao ouve o barulho da campainha.
E quando ela abre a porta, era exatamente a Júlia maligna que estava lá. Ela pergunta onde que estava o Vander, mas a irmãzinha disse que ele havia acabado de sair. E ao tocar no braço da garota, ela começa a corromper ela com o poder do parasita. Uma grande energia escura começa a dominar aquele prédio, e o sistema fica dando o alerta dizendo que o parasita está dominando outras pessoas. Por isso o cara começa a correr o mais rápido possível, até que ele começa a sentir aquela energia sombria vindo diretamente do seu apartamento. As pessoas estavam correndo nas ruas todas desesperadas, e o sistema fala que ele deve ativar a resistência dos parasitas e correr para lá o mais rápido possível. É exatamente isso que ele faz, pois ele imagina que a sua irmãzinha está em perigo. Nesse instante, todas as pessoas começam a ser dominadas por sentimentos malignos. E o que o nosso herói mais temia acabou se concretizando. As pessoas realmente estavam sendo influenciadas por esses vermes. Nesse instante, uma grande torre de energia maligna se concentra em um local. E ele fica chocado, pois aquela energia está vindo diretamente do seu quarto. Então ele corre o mais rápido que pode. Ao chegar na sua casa, ele abre a porta correndo e nota a sua irmãzinha caída no chão, com a Júlia com um aspecto maligno sentada no sofá. A garota diz pra ele ficar tranquilo, pois a irmãzinha dele estava bem, somente acabou desmaiando. Ela estava conseguindo ler todos os pensamentos do nosso herói. Ela não era um fantoche desse parasita. Na verdade, essa era a verdadeira Júlia, fica dizendo ela. O nosso herói se pergunta se por acaso a Júlia tem acesso ao mundo inferior. E dando uma risada, ela disse que sim. E até comenta que escolheu muito bem o garoto certo pra gostar, pois ele era incrível. Ela sempre sonhou em um mundo onde as pessoas realmente falavam a verdade e não precisaria ficar tentando adivinhar o que elas queriam dizer. Por isso ela estava corrompendo o coração das pessoas para que eles só falassem a verdade. E agora que esse sonho está se tornando realidade, ela vai viver em um paraíso eterno. Aquela energia sombria começa a corroer toda a cidade, mas o nosso herói fala que esse plano dela não seria bom, pois as pessoas se tornariam zumbis. O que ela planeja parece ser bom na teoria, mas na prática seria desastroso. Mas a garota disse que ele estava errado, até porque as pessoas já são ruins e mentirosas no dia a dia. Ele sabe que o que ela tá falando faz sentido, mas não é a melhor solução. Nesse instante a garota acaba abraçando ele e disse que o objetivo dela era criar um mundo perfeito onde eles pudessem ficar juntos. Nesse momento ele começa a sentir uma tontura. A garota estava tentando entrar na mente dele, mas ele acaba se soltando para que ela não o domine. Com uma cara maligna, ela disse que era a melhor pessoa para ficar junto dele, pois ela o conhecia por completo. Como tinha lido toda a sua mente, ela sabia o que ele desejava, que era deter os parasitas. E até pergunta quem foi que mandou ela gostar dele. Ela poderia muito bem excluir todos os parasitas das outras bruxinhas e assim resolver o problema de uma vez por todas. Ele fala que isso seria muito bom, mas esse método dela não é muito confiável. Ela tenta convencê-lo dizendo que seria a melhor coisa e eles poderiam viver felizes para sempre. E como conseguia ler todos os seus pensamentos, ela sabia que ele também concordava com isso. E depois que ela criasse o mundo ideal, eles poderiam até mesmo ter vários filhos. Mas ele pergunta por que diabos ele deveria gostar dela. Isso é lógico, como eu te ajudei a realizar o seu desejo, você deve gostar de mim. Mas após pegar o telefone dele, ela acaba vendo que o nosso garotão mandou mensagens para Sofia. Peraí, quando que ela pegou meu telefone? E nesse instante ela percebeu que o nosso garotão gostava daquela ruivinha. Ele tenta fugir para não ser dominado por ela. E após pegar a sua irmã, ele sai para fora do apartamento. Dando um sorriso, a Júlia disse que isso não adiantaria de nada. E quando ela estrala os dedos, o nosso herói já na rua percebe que algo havia mudado. Era como se a Júlia pudesse manipular a realidade. E o cara percebe que todo o ambiente estava se alterando. Ao tocar naquele local, ele percebe que era somente uma ilusão e até mesmo acaba quebrando o vidro. Após aquela parede se despedaçar, ele vai parar no shopping, o mesmo que ele havia se encontrado com a Júlia antes. Algumas pessoas transformadas em uma espécie de zumbi acabam cercando ele, impedindo que o garotão consiga fugir. Um portal acaba se formando atrás dele, e quem sai de dentro é justamente a Júlia, perguntando se ele não vai aceitar a sua proposta. Esse lugar onde eles estavam era o mundo interior. Basicamente ele estava preso dentro da sua própria consciência. E ela comenta que o seu poder é exatamente esse, ler e controlar a consciência das pessoas. Como ela havia aprisionado o Vander dentro da própria mente dele, ele não conseguiria escapar. E na sequência ordena para que os seus soldados capturem o garoto. Ele dá uma bicuda naqueles zumbis. E logo em seguida ele acaba sendo pego. A coitada da Xiao acaba caindo no chão. E tentando resistir a essa pressão, a Júlia verdadeira pede para eles pararem. O nosso herói percebeu que a garota estava tentando resistir. Mas o verme não ia deixar com que a Júlia tomasse de volta o seu corpo. E voltando ao domínio completo da garota, o verme disse que tudo estaria acabado, já que ele não aceitou a sua proposta. Como ele não aceitou por bem, ele teria que aceitar por mal.
E ao se aproximar do garoto, fala que a partir de agora ele não vai ter mais alternativas e acaba tascando um beijão no nosso garoto. Só que ele percebeu que isso estava sendo feito para que apagasse as suas memórias. Tentando resistir, ele admite que na verdade ele gostava da Sofia e não da Júlia. Mas com uma cara um pouco estranha, a garota fica dizendo que vai apagar essas memórias dele e vai forçar ele a gostar dela. Mas o nosso garotão não poderia deixar que isso acontecesse. Ele pede para o sistema ativar a sua resistência aos feitiços. E é exatamente isso que acontece. Como ele estava preso dentro da consciência, ele consegue escapar daquele local. E já aparece em cima deles, dizendo ali para o sistema ajudar ele a encontrar uma saída. A entidade fala que ele vai ter que procurar uma brecha nessa ilusão para que ele consiga fugir. Mas os efeitos colaterais da habilidade de resistência já estavam chegando. Uma mulher estava subindo a escada rolante e percebe que o nosso herói estava escondido ali no andar de cima. A Júlia conseguiu enxergar isso por meio daquela mulher e ordena que todos os outros zumbis capturem o garoto. Diversos soldados começam a correr atrás do nosso garotão, e ele foge o mais rápido que pode. Ele passa por dentro do sistema tentando fugir, e a entidade se pergunta se ele havia conseguido encontrar uma falha nessa ilusão. Ele corre até o terceiro andar e percebe que havia chegado em um beco sem saída. As pessoas dominadas já estavam o cercando, e quando estava prestes a ser pego, um portal se abriu atrás dele. Quem saiu de lá era a Júlia, dizendo que ele não teria escapatória, e seria seu para o resto da eternidade. Ela se aproxima de novo para tentar continuar aquele processo de apagar a sua memória, mas nesse instante ele dá um sorriso dizendo que ela havia mordido a isca. Quando o lábio deles se tocam, o nosso garotão emite uma luz bem forte, e assim ele consegue se livrar dessa ilusão, e acabam aparecendo em um outro cômodo. Essa era a casa da Júlia e ela pergunta o que ele fez para poder sair daquele universo paralelo. Ele conta que a sua estratégia era deixar a energia da garota fluir para o seu corpo e assim colocar uma ilusão reversa. Ela basicamente estava presa agora dentro da sua própria consciência, mas ele admite que essa era uma aposta arriscada que ele teve que fazer. Mas dando um sorriso, a garota fala que isso não vai adiantar de nada, pois a resistência dele contra feitiço já estava acabando. Ela poderia muito bem ficar esperando até que ele ficasse fraco e fosse dominado por ela de novo. E até se senta dizendo que tem todo o tempo do mundo para esperá-lo. Então ele fala que se o que ela quer é justamente a sinceridade, ao dominá-lo ela não vai ter isso, pois vai estar forçando ele. De uma forma meio irônica, ela fala que não liga para isso. Nesse instante ela tem uma visão sobre o passado, quando ela era uma simples garotinha. O pai dela havia morrido e a sua mãe estava tentando se casar com outro homem. O parasita fala que essas memórias são muito entediantes, e nesse instante a pequena Júlia acaba puxando a roupa da sua mãe, e fala para ela ficar tranquila, pois ela vai se comportar muito bem para que o novo papai dela seja bom para a garota. A mãe dela fica meio sem graça ao ouvir isso da pequena Júlia. O nosso herói ele estava forçando a Júlia a ver essas memórias do passado, isso porque o trauma dela foi graças a esse dia, por causa das coisas que aconteceram naquela época, que a personalidade dela acabou se moldando. Dando um grito, o parasita pede para o garoto calar a boca. E assim nós finalizamos a primeira parte do Wander e as Bruxinhas. Essa obra aqui tá muito boa, galera. Eu pelo menos gostei muito. Comente aqui embaixo qual das bruxinhas é a sua preferida. A minha ainda continua sendo a Júlia. Então comente aqui embaixo pra me saber qual você prefere. Deixa um like e um comentário porque é muito importante, assim o YouTube indica o nosso vídeo para mais pessoas. Eu vou deixar de indicação um outro vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então nos vemos lá. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!